Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Music e Friends Podcast e hoje estamos aqui com uma dupla que meus amigos são meus parceiros de longa data, Lucas Steele e Renan Chesky. Fale um pouquinho mais sobre vocês, por favor, para a galera conhecer mais a pessoa que está aqui, os empreendimentos que você tem, os projetos de vocês. Manda bala aí, Steele. Quer deixar os mais velhos começar? Então, bora, Renan. Os mais Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado aí, pelo convite, toda a rapaziada aí. É uma honra estar aqui com vocês, fazendo parte desse programa. E é programa, é assim que fala? Esse programa é um bate-papo. Esse podcast. E então, nós temos vários empreendimentos, como você falou, inclusive o Steele é marido de aluguel, esse é o principal mesmo. Você vai trocar lâmpada, trocar tanque, chuveiro. Perfeito. Ele é o cara que todo mundo que precisa, a família dele precisa trocar um pedaço do guarda-roupa, tem que liga pra ele. Precisa arrumar a TV, é ele. E eu também faço isso, né? Porque meu sócio, meu parceiro. Mas isso... Fala aí, cara. Bom, quando você falou Music Friends, eu quase falei Music Club, cara. Bugou meu cérebro aqui. Mas enfim, eu, Lucas Steele, comecei como DJ desde os meus 13 anos por aí. Desde ali, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Aí fui bloqueado pela minha mãe, não queria, né? Que mãe que vai querer, né? Com 13 anos, que siga no mundo da música. Se fosse Mas mãe, Suíça, deixa, pode dar certo. Ainda não deu, mas... Daí ela me mandou para um seminário, cara, para tentar virar padre e tal, também não deu certo, eu voltei e continuei nessa, né? Daí eu vim morar para Cascavel, foi onde que eu realmente me introduzi no mercado, e batalhei pra caramba. Primeiro tocando em tudo que é tipo de evento e sem gênero. Em que ano foi isso, Steele? Foi 2007 por aí. Muito Fui pra tempo. Cascavel, Na época do EDM comercial, aquela... Acho que nem tinha EDM começou em 2010, 12 ali. Essa época ainda, tipo, no nicho de música eletrônica rolava muito minimal tech. Mas daí tinha os elétricos que estavam em alta, tipo Felguk, Barulho de Maximal. E foi onde que eu comecei pra valer. Eu gostava muito de Psytrance, pra ter ideia, desde 2007, né? Eu tinha começado escutando isso, basicamente, e Summer Electro Hits, né? clássico. Mas, enfim, em 2007 eu não fazia ideia que era CDJ, cara. isso já tá sem hoje em dia, tá? Pra quem não sabe, o Renan é músico, né? Desde, faz muitos anos, né? Acho que dos três. Desde sempre gostou, muito fissurado em instrumento, toca vários instrumentos. Comecei a aprender mesmo quando eu tinha 8 anos, por aí. Desde então não parei mais. Justo. Continuando, daí, respondendo a pergunta dos vários empreendimentos ali e tal que a gente tem, enfim, resumindo um pouco a história. Aí eu conheci o Renan em 2017, 16 por aí, porque eu dava aula de DJ nesse período e essa época. foi quando deu o match, digamos assim, né? Aí depois disso a gente montou a produtora de áudio, que é focada em fazer trilha sonora para filme de televisão, comercial, publicitário, spot de rádio, produzindo os outros artistas já também. Hoje vocês têm uma empresa que se chama Rose em Áudio, Rose em e é Áudio, uma exato. produtora de trilha sonora, musical De trilha também. sonora, ele fornece. Trabalha dentro do mercado publicitário já. Faz tudo. Músico também para os artistas, como falei. E paralelo a isso, a gente tem algumas festas, alguns projetos nossos, né? Tipo, tem a La Rosa, que é a nossa marca, nossa festa, é roupa, é bebida, até perfume um dia vai ser. Show. Então, é isso. Resumindo, né? Se quiser, eu posso ficar contando também, acho que tem história, gente. Pra quem não sabe, essa marca do La Rosa, eu já participei de algumas edições junto com os meninos aqui. Cara, é sensacional porque tem uma identidade e se remete muito à rosa. Até essa talvez seja uma curiosidade do pessoal que está nos assistindo. Como que surgiu essa ideia, Renan Steele, de criar um conceito que fosse próximo ao Rose, né? Porque vocês acho que sempre deram esse reflexo de algo um pouco mais elegante, um pouco mais minimalista, aquela coisa mais introspectiva, né? Mas talvez um pouco mais afeminada, mas com as particularidades puxando um pouco esse gesto mais elegante, house, né? Falando de um termo musical, assim, pra galera que não entende. Na verdade, você definiu com todas as palavras aí. Elegância feminina, a gente sempre quis
que tivesse um símbolo. Antes de ter o nome Rosen, a gente queria que tivesse um símbolo que fosse muito forte e que pudesse nos representar, que foi a rosa. Tanto que a gente é fissurado, tenho tatuado, acho que eu tenho umas 4 rosas tatuadas. E a gente gosta muito, cara, e tudo foi uma consequência uma coisa da outra, né? Apesar de não ter sido fácil escolher o nome, a gente sabia que a gente queria que fosse algo relacionado à rosa, mas foi muito difícil, cara. A gente ficou acho que uns 2 anos, né, pra decidir que ia ser Rosen. Ou não, foi menos. Acho que foi um pouco menos, mas tanto é que a gente já fazia música e não tinha um nome pro projeto. Sim. Tipo, a gente deixava lá, Steve e Cheska, acho que nem o Cheska tinha, né? Não. Steve e Renan, assim, Eu acho fazendo que- música. Não tocava ainda. Daí a gente teve que meio que forçar a máquina pra escolher um nome, porque a gente fez um contest, um remix contest pro Avicii, né? Lembro disso. E daí tinha que lançar um nome. Daí a gente já vinha muitos meses pensando e pesquisando, etc. Aí lançamos o Rosen, era até com um Z na época, eu acho. Depois a gente com Z, colocou só. 2 Foi aí pra adaptado. ficar mais pá. E o Rosen é tipo é uma variação da palavra rosa em si. A gente pesquisou muito em vários idiomas e tal. E a gente Tinha chegou nesse holandês conceito. e alemão, talvez, que era assim, um RU. Como se fosse uma analogia da flor mesmo. Isso. Só que daí quando a gente foi lançar a primeira música oficialmente mesmo, daí a gravadora nos falou que já existia um artista registrado com esse nome, né? Daí a gente só colocou um Z a mais e pronto. E a gente hoje acha que é muito melhor com dois É, Zs. com certeza. Com certeza. Bem, Quando tá com um só, parece que tá escrito errado, cara. É parece isso. ficar mais pobre a palavra, sei lá. Né? Talvez seja até engraçado isso, mas talvez naquele momento que vocês estavam prestes a escolher esse nome, teve aquele insight de, pô, como é que a gente vai readaptar isso, né? E às vezes é uma mudança simples, cara. É o mínimo que você faz de ajuste ali. A gente não tinha muito tempo pra pensar em mudar o nome drasticamente, né? Daí por isso que foi a solução mais fácil. Mas E a marca La Rosa, né? Pegando o gancho da resposta ali, também a gente buscou algo que remetesse ao Rose, né? Por isso a rosa, que é uma rosa e tal, etc. Até Posso contar a história da verdade da La Rosa? Lógico, pô, eu lembro, lógico, pô. que é só Cara, a gente é apaixonado por Ibiza, né? Que é a meca da música eletrônica, assim. Daí E vocês já foram para Ibiza, né? Sim, o Stu, acho que ele mora lá. meu sonho. Eu fui uma vez. Mas daí a gente começou a caçar. O Steel começou a caçar muito nome de lugares lá em Ibiza e tal. E acho que ele achou uma pizzaria que se chama La Rosa, lá em Ibiza. Era alguma coisa assim, né? É, quase isso, na verdade. A gente tinha uma música chamada Dubai. Lembro E dessa música. daí a gente pensou, a gente queria fazer uma festa nossa, que, porra, e que nome que vai ser? A gente pensou em fazer Dubai o nome, talvez. Aí é quase isso que eu ia fazer. Entre as pesquisas de Ibiza, as coisas de lá, lanchonete e tal, se eu não me engano, agora eu posso estar falando merda também, até pesquisar. Ou era em Dubai ou em Ibiza, que tinha um restaurante chamado La Rosa. Ele falou, cara, é isso aí, La Rosa by Rose, tem tudo a ver. Bora. Esse cara é escrito diferente. Exatamente. A gente sempre. Foi só, tipo, o nome. A gente dá aquela roubada com Só a né? ideia inicial, né, cara? Até porque Exato. hoje nada se cria, tudo se copia e se readapta. Já foi feito tudo. É, de acordo com a E identidade. daí a logo, que é muito característica, a gente também demorou um tempo e acho que a gente estava em Barcelona, andando na rua, quando a gente tava falando com um artista para fazer e ele conseguiu desenhar, que é tipo a rosa. Deixa eu ter aqui no meu celular, tá? E o cabo da rosa tipo a chave, uma chave, né, que abre o caminho, então a Sim. chave pra tudo é a rosa, não sei se dá pra ver ali, né? Mas Deixa eu aproximar pra galera dar uma olhada. depois dá pra ver. Essa aqui seria o símbolo principal da logomarca dos meninos, que é o Rosen, né? Que seria a rosa. E a gente, cara, a gente ama esse símbolo aí, tanto que nós dois temos tatuado. Uns Marca. amigos nossos também tatuam. Marca registrada, né? Eu diria. Marca registrada. Literalmente. E tem muita Tá história registrado. por vários anos. Mas show de bola, muito legal conhecer esses bastidores, né? Eu acho que tem muitas pessoas que estão no mercado também e que não tem muito essa noção de como que funcionam os bastidores e só conhece o palco, né? Até um assunto que eu queria entrar com vocês aqui, com relação às experiências musicais de vocês, de eventos e baladas. Eu sei que o Steel já tá nisso há muitos anos, né? Com qual cidade hoje, Steel? Pra galera que não conhece o Lucas ainda. Com qual idade tu tá hoje? 32. 32. Eu não era mais velho, mas eu sou mais novo. É.
Então, é uma idade que, inclusive, talvez você esteja no auge da experiência, né? Foi tantas noites, tantas tocadas, tantos eventos. Não sei se você tem uma conta, um cálculo na sua cabeça que você De possa quantos comentar. eventos? Nem ideia. É todo final de semana, de, sei lá, dos meus 16, 17 anos, pelo menos um evento difícil. Praticamente a noite faz parte de você, Isso né? não era tocando, era curtindo. Então, minhas férias é curtir, porque é isso, mas eu acho que assim, experiência e toda vez, toda semana é um aprendizado novo, uma experiência nova, uma bagagem nova. Obviamente, tô maduro muito mais do que lá atrás, uma leitura bem diferente, mas é erro e acerto toda hora, porque o mercado muda muito, a geração muda, o público muda, o estilo musical da moda muda, é, tudo vai mudando, as tendências mudam. Tipo, hoje em dia eu vejo que essa nova geração aí cada vez menos vai frequentando baladas, é outro universo que elas vivem, para você vai atrás de contatos, mulher, né? Igual antes tinha que ir pra Biel. Você ia na ZK comprar uma camiseta e ia pra Biel. Não tinha Outra balada. Tinder, Instagram, não tinha nada. Era na raça. Ele era na raça. Eu lembro que o sonho da galera era, tem que ir na ZK comprar e ir pra Biel. E com vintão você ia pra Que época, né, cara? Então é isso, mas graças a Deus aí sempre deu certo de trabalhar com isso, fazer com muito amor, não só música, como eventos, né? Para quem não sabe, eu treino desde 2011. Eu trabalho na parte da Biel. Quem não conhece a Biel, é um clube aqui de Cascavel, o mais antigo do Brasil, talvez da América, e um dos mais antigos do mundo. 47 anos agora em setembro, então desde 2011. Eu comecei tocando lá em 2010, 2009 por aí, logo em seguida tive a oportunidade de fazer alguns eventos e assumi a direção artística da casa, né? Então isso me abriu a mente, pô, com 21 anos eu contratava o Brasil inteiro, artistas internacionais para trazer, nacionais, tipo, veio todo mundo que era possível vir e já ver, e tem muito mais por vir ainda. E continua de aluguel. Falei? E continua vindo ainda. Continua vindo. Essa história da BL até é muito cômica, né, cara? Porque é muito tempo de empreendimento, de balada, né? E tem muitas variáveis por trás disso. Acho que é uma história, inclusive, de muita glória, eu diria, né, Com cara? certeza, muitos altos e baixos, resiliência. Como a gente falou antes de começar, tem que chamar o Marcelo, que é o proprietário. Com certeza. Talvez até a mãe deles, que ainda tá nativa nos bastidores, né? Ela que fundou em 76, uma mulher fundou uma balada, tipo, numa cidade, pô, é uma história. E é renomada internacionalmente, né? Vem artista de fora, a gente conversa com eles, eles sabem o que é a BL. Que massa. Às vezes não vieram tocar, mas vários grandes nomes já tocaram na BL e é muito, muito conhecido. Eles já têm a consciência que existe aquele clube na cidade de Cascavel, né? Com certeza. Tanto que antigamente, quando não tinha tantos clubes ainda no país, assim, os artistas internacionais vinham, tocavam, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Cascavel. Fiz várias vezes, tipo, o Dimitri Vegas Like Mike, a tour deles era, sei lá, São Paulo, Green Vibe e Biel. Ou um artista mais do lado B, underground também, era Lumbi. E no outro dia Biel, tipo, várias vezes dobradinha com os grandes, assim. Pra quem não conhece o Dimitri Vegas e Like Mike, eles eram residentes, né, do Tomorrowland. Ainda são residentes do Tomorrowland. Brasil, não sei se Brasil, mas Bélgica, né? Bélgica, né? Daí eles são residentes do Tomorrowland, né, da marca Da marca geral. Posso estar falando besteira, mas eu acho que um dos fundadores, empresários, faz parte do grupo Tomorrowland. Então, show. Também contribui, né? E a gente trouxe eles quando zero, primeira vez, tipo, ninguém, cachezinho pequenininho. Hoje em dia, passa dos 100 mil dólares, já foram eleitos pela DJ Mag, número 1 do mundo, enfim, tem várias histórias. E o Boris Breger, que é um artista muito conceituado também, tocou ali umas 3 vezes, assim, de casa lotada, e as fotos que ele usava no site dele eram as fotos da BL, tipo, na home do site. Então, que show, cara. Tem histórias boas ali. Então são várias experiências que acabam, inclusive, gerando a valor, né, para você, para a carreira do Rosen também, né? Sim. E para a carreira, eu acho que vocês têm uma carreira, hoje em dia, Steel Renan, vocês têm uma carreira solo paralela que vocês levam, ou é o foco principal, é o Rosen? Como que seria isso para vocês? Porque quando eu conheci, né, para quem não sabe, quando eu conheci o Steel tocava sozinho, né? Naquela época, eu acho que 2015, eu era de menor nas baladas, eu estava inclusive tentando entrar na BL,
mas a gente tinha alguns conflitos ali por aquelas questões de outros clubes e tal. Mas foi uma história bem engraçada, porque o Renan, inclusive, era de uma banda, né? Você tinha uma banda, o Renan, acho que era guitarrista. Sim, guitarrista. Desculpa se eu, se eu errei. Mas enfim, e aí acho que vocês tiveram essa conexão por conta da música, né? Sim, No meio com da certeza. noite, né? Inclusive o Steel me deu aula, como ele falou, mas pra eu chegar nesse ponto dele me dar aula, foi porque minha banda deu tudo errado. Fui lá pra São Paulo com a banda, porque a gente já tinha conquistado um belo espaço aqui na nossa região, daí a gente foi pra lá, contrato com uma agência, não sei o quê, e daí deu tudo errado. E eu comecei a perceber nas baladas que quando eu saía lá pra curtir, pra aprender sobre o mercado da música lá, eu via que só tinha DJ nas baladas, não tinha banda tocando na balada. Daí eu falei, opa, vou aprender esse negócio aí. Aí tem um ponto, né, diferente. E daí foi aí que eu conheci o Lucas, né, que ele me deu aula. É que na época, assim como você tem teu estúdio aqui e tal, a gente tinha um estúdio na BL mesmo, andar de cima lá. Eu lembro disso, eu acho, Tinha um estúdio lá que o Marcelo tinha construído lá tanto para eu poder ter meu escritório lá, etc. E seguir aprendendo, fazendo música. E daí, nas horas vagas, assim, eu dava aula de vez em quando. Assim, não gostava, mas nunca você me dá aula. Mas, né, precisava se virar, fazer madinha. Aquela coisa, né? A gente tem que se readaptar diante das mudanças do mercado, né? Até aquele assunto que você começou a iniciar no começo ali, é interessante repassar para o pessoal, porque a gente que está nos bastidores, né? A gente que sobrevive e vive do meio da música, né? De eventos, produção artística, enfim, a gente consegue relevar muitas coisas que o público não consegue relevar, né? Por exemplo, essa questão artística de você contratar um artista internacional. Cara, não é tão simples quanto parece, entendeu? Ainda mais levando em consideração que internacional a gente está falando de dólares, euros às vezes, né? Não é pago um cachê em real, entende? Aí tem transporte, logística, hospedagem, alimentação. Então esse é um assunto que às vezes a pessoa leiga que está lá curtindo a festa não entende muito bem, né? Até algo que eu queria repassar para vocês, tio. Como que funciona, por exemplo, hoje uma contratação de um artista X, né? Como que é esse processo de, eu tenho que contatar o cara, como é que é esse translado, essa logística, toda essa organização, é você que faz hoje em dia também ou não? Sim, a parte completa, né? O 360, e pro evento acontecer na parte artística dentro da BL, ou nos nossos eventos, normalmente eu 100%, com o aval do Marcelo, etc, né? Mas é um ponto muito importante, porque a galera não tem noção do quão difícil quanto custa, às vezes inviável e tal, e acaba até não dando valor. Que a lista VIP não compra ingresso. Hoje em dia Cobra sem ingresso. Cada vez é mais difícil de se vender ingresso, ainda mais, não só em Cascavel, né? Mas lá atrás, eu lembro que eu uso o termo prostituído, mas enfim, é uma prostituição, tipo assim, todas as baladas, lista VIP e open bar, cara, você tá dando tua comida, tudo pro cara, e ainda assim não vai, tipo, você dá o ingresso, você dá a bebida e dá um artista caro. Então é bem complexo, às vezes desanima e etc. Porque você trazer um gringo, como você disse, é euro, é dólar, mais imposto, mais taxa da agência, não sei o que, então às vezes é inviável. Lá atrás era gostoso trazer gringo, porque tava tipo uma cotação de 2,40, 3, aí foi para 5, agora quase 6, agora de novo tá 5. Então os gringos cada vez ficam mais difícil, até por isso que no Brasil deu um boom os artistas nacionais, porque ele de 2014 em diante era inviável demais trazer gringo, total. Então começou cada vez mais brasileiro, aí os artistas vão crescendo mais, em vez de viajar só o artista, viaja 2, 3, 4, 5 junto. Beleza, o artista tem o direito disso, só que o contratante aqui, às vezes a conta não fecha. Porra, a logística, voo, é caro pra caramba. Então tudo isso é colocado antes na ponta do lápis. Pensa, putz, vai custar X, tem que vender tantos ingressos a X, será que vale? Aí a gente tem umas 5, 6 pessoas que sentam, decidem isso. Aí chega no dia dá uma tempestade. Dá frio. Várias variáveis que É um risco muito grande, às vezes, para pouco retorno. Eu acho que pouco retorno. A gente que mexe com o evento, vocês principalmente o Steel, né, por si mesmo há anos, assim, nesse mercado de produção artística, contratação de artistas, né, nacionais e internacionais, eu acho que já tem essa consciência muito clara de que a conta precisa fechar no final da noite, né, cara? E às vezes, para muitos eventos, vocês, público, vindo, e a conta não fecha. Às vezes é no negativo ou no positivo para pagar
né, funcionários, equipe, Sim. não é aquele lucro absurdo, né, igual acontecia antigamente, Não, né? não, hoje em dia, vixe, e a gente tem vários cenários, exemplos de prejuízos que olhando não parece o prejuízo, mas deu um prejuízo grande. Mas complementando a resposta de como que é trazer os gringos ou os próprios nacionais, né? Tipo, dentro do Brasil tem várias agências de DJs, né? Tipo, tem umas 4, 5 aí que dominam, 2 que dominam para valer. Então essas agências, elas promovem essas turnês dos gringos, assim, né? Contatam alguns clubes e falam, a gente tá trazendo fulano de tal, você tem interesse? Aí mesmo você tendo interesse e tal, eles mandam pro artista, pro cara ver se o cara quer tocar, se é um evento que ele acha interessante, quais outros artistas vão estar presentes para ver se é interessante pro artista em questão. Se vai estar de acordo com a Tipo identidade assim, dele. exatamente. Quer ver estrutura, quer saber a capacidade da casa, de público, hotel, tudo antes tem que já decidindo. Tem uns que são bem chatos, tem uns que já são mais flexíveis. Então, mas pela BL ser muito reconhecida e ter toda essa bagagem e esse relacionamento bom com todas as agências, digamos que é mais fácil de conseguir do que qualquer um ligar lá assim, eu quero trazer o David Guetta, tipo, não vai rolar. É que já Mesmo você tendo dinheiro, nem sempre você tendo dinheiro, você consegue fazer tudo. acho que não é só pela questão financeira, né? Como já tem uma estrada pavimentada, né? Um clube reconhecido, 47 anos. Então acho que isso já foi, assim, já tem aquela credibilidade, eu diria, Exato, positiva, exato. né? Então acho que ali você... Os artistas se conversam, falam, sabe, como que é, saber a vibe da galera e tudo mais, tudo isso aí conta. Já existe aquela indicação, né, por si mesmo. Sim. E Renan, mudando um pouco de assunto agora, cara, eu queria saber como é que foi essa sua transição, cara, porque eu acho que isso é uma curiosidade até do público. Porque sair do meio de banda, né, porque uma banda era formada, a tua banda em específico naquela época era formada por quantas pessoas? Nós éramos em 4, assim, mas totalizando a equipe, todo mundo que viajava junto, dava 8 pessoas, geralmente, sim. Pegando de exemplo, assim, né, uma suposição de 8 pessoas sair para um duo, né, que se torna 2, que seria o caso dos meninos, que é o Rosen, né? Como que foi essa sua transição, essa sua readaptação para um mercado que, no caso, você estava no palco, mas estava, entre aspas, né, com uma guitarra na mão, fazendo o teu som, a tua paixão, tua música, para um outro nicho, né, que seria meio que você também está no palco, só que agora você é a atração principal também, né? Cara, primeiro que é muito mais fácil você lidar com uma pessoa do que dividir opinião entre 5 pessoas, entendeu? É muito mais simples. Eu e o Lucas, principalmente, a gente se dá muito bem. Se tem qualquer desavença, a gente já joga na cara pra acabar logo o negócio. E agora, quando você tem uma banda, cara, é muito complicado, cara. Lidar com pessoas são 5 opiniões diferentes, não é só mais uma. Então, eu achei que foi um alívio. Eu fiquei bem aliviado. Aliás, você falou da parte da guitarra e tal, também é um alívio, porque agora eu não preciso ficar carregando um monte de case e equipamento pesado pra lá e pra cá, passar som toda hora. Não tô falando que ser DJ é fácil, tá? Longe disso. É até mais complicado, talvez. Mas é uma função, cara, ter banda. É muita função. É aquela coisa que às vezes acaba não compensando e não fechando e não pagando a conta, Sim. né? Eu imagino, né? Mas assim, eu ainda acho uma coisa muito satisfatória. Eu até tenho banda hoje em dia, mas é como se fosse o meu futebolzinho da semana ali, entendeu? Entendi. Não é uma coisa que eu levo a sério, é um hobby, onde eu vou no estúdio com meus amigos, toco no barzinho da cidade, mas é só por questão de brincadeira mesmo, matar saudade e tal. É porque tem Porque é uma coisa que é minha escola, né? Eu cresci com a guitarra na mão, com o violão na mão. Então essa é a minha escola, é o que eu aprendi a música fazendo isso. Então pra mim é muito bom ainda ter esse contato e tal, mas é só por diversão. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração aquela coisa, né? Às vezes, vocês são artistas, vocês são empresários, né? Acho que um artista é um empresário, na minha opinião, né? É um produto, é uma marca, não tem... Precisa se portar como tal nesse sentido, né? Mas tem aquela questão do hobby, que eu acho que é bem interessante, né? Porque as pessoas, elas olham assim, né, pro palco e falam, pô, os caras só vivem daquilo, pô, eles só tocam. Pô, eles só apertam um play ali, pô, é tão simples, é só pegar um pendrive em casa, plugar ali naquele equipamento e soltar o play. Amigo, vamos ser bem honesto aqui. Isso é uma faculdade também. Existem estudos para que você chegue num patamar X, né? Então,
é necessário que você aprenda, é necessário que você adquira conhecimento, né? Quando você vê artista X, Y, Z em cima do palco, o mérito do cara estar lá tocando naquela noite, fazendo a apresentação dele, produzindo as suas músicas, né? Efeitos especiais e tudo mais, cara, ele batalhou por chegar lá, né? Ele teve sacrifícios, exigiu esforço, né? E coisas que as pessoas não vê, né? E essa ideia do hobby, voltando agora esse gancho, é muito interessante porque às vezes a gente tem um hobby que vai além da música ou dá o mesmo segmento, como tocar guitarra, mas o hobby é muito mais, às vezes não é ligado com a questão financeira, né? E às vezes acaba compensando até a questão financeira. Porque a nossa satisfação é muito, né? A gente fica feliz, pô. Imagina você tocando às vezes, pô, a tua felicidade é nítido, né? Que você gosta daquilo, que você tem amor pela coisa. Pois é, cara, mas é uma coisa que é só por diversão mesmo, é só pra dar um. É só pra brincar mesmo. E o Rosen, o Lucas, cara, a gente estudou muito. Você falou que é uma tarefa que a galera vê só o cara botando pendrive. Exatamente. Mas, cara, a gente tem uma história longa de cursos e estudo, tanto que a gente evoluiu muito como produtores musicais, a gente produz outros artistas. Vários gêneros. De vários gêneros. A gente tem a produtora de áudio, a gente já fez de funk, a música orquestrada, e a gente dá conta, velho. A gente dá conta de fazer qualquer tipo de música. A gente atendeu já, por exemplo, fizemos uma trilha sonora pra Louis Vuitton, cara. Tipo, é um negócio muito, Legal. muito que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que a gente fosse fazer, porque, cara, é muito next level, você pensa, né, cara? Só que a gente chegou lá, a gente chegou lá. Atendemos também, por exemplo, fizemos trilha sonora pra Volvo, lançamento de carro da Ford. Então, cara, essa bagagem que a gente tem não é só botar o pendrive, é muito estudo de produção musical para chegar onde a gente tá. E acho que além dos estudos é a prática, né, cara? Porque acho que é a prática que leva à perfeição. Não adianta a gente ficar ali, né, com a cara nos livros, né, tentando, pô, mas o fader faz isso, que nome você gira, o efeito é assim. Cara, você tem que ir lá, você tem que errar, você tem que praticar. E às vezes a melhor experiência é aquela que você passa vergonha aprendendo, né, cara? É aquela coisa de dar o cotovelo no... Eu já pausei a música no meio do set. Dar o cotovelo no kill ali, opa, tem que improvisar, pega o microfone, vamos pra cima, não deixa a pista morrer. Mas é muito bom, cara, muito legal saber dessa história de vocês, dessa questão do Next Level, que vocês avançaram desde que vocês abriram a produtora, né, a Rosen Audio. Faz quanto tempo já isso? 2018. 2018. 2018, janeiro de 2018, por aí. É o caminho, né, cara? Vocês estão há praticamente 5 anos aí, diria, né, no mercado, então, poxa... E complementando só pra desculpa interromper, tipo assim, nunca a gente abriu com essa pretensão. Justo. Nem queria. Pra ajudar a pagar o estúdio, que a gente já saiu da BE do estúdio, foi para um prédio, tinha custos, e para investir tudo que entra, a gente ia reinvestindo dentro do Rosen. Às vezes também tirando do nosso pessoal. Dos cachês. Tudo que a gente ganha, a gente reinveste. Desde sempre, assim. Poucas das vezes que não. Então, aí foi acontecendo gradativamente, assim, essas produções para grandes empresas, assim, o contato levou a isso. Às vezes foi porque conheciam o Rosen, daí veio isso. Então, foi bem prazeroso, assim, tudo isso que aconteceu nesses 5 anos aí. Eu acho que essa questão mesmo de empreender, né, é um risco maior que nós temos, né? Eu acho que esse lance de vocês terem um local de vocês, um estúdio, foi muito um sonho também interno, né, cara? Eu acho que era algo que vocês tinham dentro, assim, pô, vamos realizar, vamos ser sócios, vamos sentar, vamos fazer acontecer em conjunto, a gente tem potencial para isso. Pô, é só analisar o caminho, né, cara? Quem vocês eram lá atrás para quem vocês vêm sendo hoje, então é todo um reflexo dos conhecimentos que vocês têm hoje, né? Das experiências, eu digo, das bagagens que vocês carregam, né? Eu acho que tudo muito advém, às vezes, dos erros também, né, cara? Porque eu gosto de pensar aquela mentalidade de que para você atingir o sucesso, você precisa passar pelo fracasso, não tem atalho, né, cara? Você vai ter que errar, você vai ter que sofrer, e é assim, né? Tem que ir relevando e tem que entender qual é o melhor caminho, né? Eu acho que até por isso que artista que bomba de primeira muito rápido, o cara fica meio circuitado depois, porque ele não aprendeu a lidar com essas coisas ruins que a gente... Você também, né, cara? A gente passa muito perrengue aí, né, cara? Né? E os caras do nada, tá lá no apartamento, de repente pega uma pista com 10 mil pessoas, o cara tem um curto-circuito, né? Porque ele não teve um processo Exatamente. de aprendizado e
levantar de tombos pequenos que aconteceu na vida ali, então... Pra bem quem não isso aí. entendeu muito essa história, é aquele lance de a gente ter sei lá, um menino, um cara, uma mulher, um produtor, né, que às vezes, na maioria dos casos, né, música eletrônica, a gente não precisa muito de equipamentos analógicos externos. Com um computador, um fone de ouvido e um mouse, a gente faz o que a gente quiser, entendeu? Hoje em dia, a tecnologia está muito acessível, ela está muito mais simples e eficiente, eu diria, né? Então, é aquela coisa de, às vezes, pô, é um artista que estourou de repente, mas porque ele fez uma boa música, porque ele produziu daquele formato. E quando se trata de você estar trancado dentro de 4 paredes, no teu quarto, no teu estúdio, fazendo uma música e não ter aquela experiência de pista, né, de perspecção, de, pô, como é que eu vou lidar com 1000 pessoas na minha frente? E às vezes o cara é tímido, né? Cara, eu tenho histórias lá do início, né, quando eu comecei minha carreira com 15 anos, que nem poderia estar em cima do palco, né? Poderia ser preso, nem se poderia falar essa história aqui a público, mas beleza, já passou. Cara, eu ia no banheiro 40 vezes numa noite, irmão. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. De tão ansioso que eu estava. 800 pessoas na minha frente. Falei, meu amigo, o que eu vou fazer em cima do palco? Não sei como reagir, não sei, não consigo olhar, sabe? Não é uma missão fácil, né? Ficar na frente de tanta gente, assim, né, cara? De primeira, né? Pegando esse gancho, tem um documentário do Avicii, né, que realmente ele conta isso que do nada, entre aspas, do nada, porque nada é do nada. Tá Exatamente. certo? Ele já tinha um projeto antes, paralelo, etc. Mas quando ele estourou o principal hit dele lá, ele sempre foi muito tímido. Até no final da carreira dele, você vê que ele sempre estava muito tímido ali. Então ele achou uma saída no álcool. Então, ele bebia muito sempre nessas primeiras apresentações aí e tal. Acabou gerando uma coisa negativa nele depois, né? Que foi, tipo, Uma alcoolismo, consequência. etc e tal. Será que a gente não é assim também? A gente gosta Alcoólatra. mesmo. Não é porque... É que o álcool tem esse poder, né, cara? Ele faz coisas Caraca, a gente absurdas, gosta, né, hein? cara? Gosta demais. Mas acho que aproveitando o gancho que o Kello falou ali do lance, que não é só colocar o pendrive, etc e tal, é que muita gente tem essa visão porque não conhece e tal. Eu acho que a parte mais fácil, não desmerecendo, é tocar. Exatamente. Porque ele é curso, prática e pronto, aprendeu o básico. Perfeito. E hoje em dia, para quem está assistindo e não sabe, o DJ não tem mais só a função de ir lá tocar como era antigamente música dos outros. Ele só vai se destacar se ele tiver produções próprias. Por isso que entre esse lance de você fazer música, estudar, e às vezes acontece esses casos paralelos. O cara fez uma música lá, acertou e bombou, só que ele não teve daí essa parte de DJ antes. Então, Essa experiência. tem que ter os dois. O cara tem uns que só sabem fazer música, não sabem tocar. Né? Então, Exatamente. isso aí acho que faz falta mesmo para saber lidar com todas essas situações aí. Acho que é uma engrenagem que tem que acompanhar, né? Uma coisa vai ligando a outra. Às vezes o cara tem que saber se portar na pista, assim como ele tem que saber se portar no estúdio fazendo música. Ele tem que ter, inclusive, hoje em dia não é regra, né, cara? Pô, preciso ser músico para saber fazer uma música eletrônica. Não, cara. Hoje em dia tem inúmeros softwares aí que te ajudam. Te dão de mão beijada, teoria, nota musical, escala, tonalidade, enfim. Isso aí é o mais simples, eu diria, né? Hoje em dia, pô, desculpa falar, mas se você acha que produzir música é muito difícil, é porque você nunca ficou ali, talvez, um dia inteiro no PC e tentou praticar alguma coisa, né? Porque eu digo que é igual jogar Tetris, né? Você vai encaixando os bloquinhos por bloquinho e o que você tem que ter é criatividade. Simplesmente isso, né? Eu acho que esse lado musical de vocês, inclusive aqui, né, em Cascavel e na região, eles são um aspecto muito interessante, cara, porque o Rosen, para mim, desde que iniciou, pra gente aqui, inclusive, montar o estúdio, né, foi muito referência, né? Eu lembro que eu comentava isso no pessoal com vocês. Então, Você ia lá, né? Você ia lá, ficava lá exatamente, com a cara. gente. Acho que eu fui irmão. umas 5, 6 vezes lá no estúdio deles. Falei, cara, pô, legal isso aqui, pô, legal isso aqui, pô, isso aqui é interessante. Então, aquilo lá foi gratificante pra gente também chegar onde estamos aqui agora, né? Prospectando, montando o empreendimento. Parabéns, né, cara? Ficou mais bonito que o nosso, cara. Pô, isso aí não era intenção, né, cara? Mas Mas, tá certo que deixa O negócio é pegar o negócio e copiar melhor, né? Mas vamos ter que se despertar e reformar lá. colocar identidade, né, cara? É aquela coisa, né, cara? Eu acho que nada se copia, tudo se cria. Não tem nada. Nada se copia. La Rosa. Tô zoando uma roça, né? Mas eu acho que é aquela coisa. Nada vem do zero, né, cara? Pra tudo é uma readaptação de alguma outra coisa e a intenção é você colocar a sua cara ali, a sua identidade, né? Você... Inclusive, tem um livro muito bom que a gente até recomendo pra todo mundo, cara, que é ele se chama Roube como um Artista. Que é um Perfeito. livro,
Cara, esse livro Fácil de ler. Esse livro mudou minha perspectiva e percepção sobre música, sobre arte, sobre qualquer tipo de conteúdo que eu consumo na internet, cara. Ou qualquer outra coisa. Eu só gosto de escutar coisa que eu posso ter como referência, cara. Show. Então, pra todo mundo, pra todas as áreas, até se você for médico, se você ler esse livro, vai te servir pra alguma coisa. É aquela coisa de inspiração, né, cara? Eu acho que esse livro fala muito sobre essa questão musical. Fiquei sabendo muito disso, inclusive. Se eu não me engano, é do Austin. Austin, né? Isso. Tem mais 2 livros, acho que complementam. É como se fosse uma trilogia ali, né? Um EP. Um EP. Esse, perfeito. Na verdade, ele viu que não deu dinheiro e falou, Vamos fazer mais dinheiro. Mas não, os outros 2 são bem bons também. Eu acho que o que você pegar desses 3, né? Tá ótimo, meu parceiro. Leia esse E livro. olha que em uma sentada você lê tudo, eu acho. Poucas páginas, bem compacto. Mas, pô, muito legal esse assunto. Eu queria dar uma volta agora nessa questão de música, sair um pouco dessa parte de eventos, para a gente falar um pouco mais dessa questão de cena musical aqui da região e de Cascavel. O que vocês acham que atualmente, né, nessa época que nós estamos vivendo, pós-pandemia, né, eu acho que ficou um buraco, inclusive lá de trás, todo mundo foi prejudicado, eu acho que o meio mais prejudicado foi essa questão musical, né, artistas... É o primeiro a parar e o último a voltar. Exatamente isso, cara. E para muitas vezes a gente acaba sofrendo agora ainda, né, cara? Porque igual o Steel comentou, um gancho puxando esse assunto, na questão de você lidar com pessoas, né? Você atrair as pessoas para tua festa, para o teu clube, para tua balada, para o teu evento. Hoje em dia é um pouco mais difícil do que antigamente, eu diria. Não digo impossível, mas os gostos, né, eles avançaram. O público está mais exigente, a questão do pague seu ingresso é real, você se for para um evento, pague seu ingresso, não venha pedir cortesia ou, né, lista VIP, meu nome é gratuito até meia-noite. Irmão, se for um artista internacional, esqueça isso. Nacional também tem os mais caros. Exatamente. Vintage é mais caro que quase qualquer gringo. Mas fala aí quanto você já pagou no Vintage na BL, né? Foi acho que R$400. R$400 em 2012. 13. Uma Páscoa em 2013. Um pouquinho antes. Inclusive, quem pesquisar Vintage Culture na BL vai encontrar esse vídeo, tá? Tá tocando Pink Floyd. Foi a música que bombou ele. Que bombou ele. E começou ele ganhar mercado. Muito engraçado. O Betoco, acho que tocava bastante ela, que era um cara bombado da época. Né? E hoje em dia passa dos 150 mil, acho, né? Pra mais ainda. Que é Vintage? Não vem nem fudendo por 150 mil. Pra você ver, né, cara? Mas a gente vai, se alguém quiser pagar. Se tem mil, a gente vai. É por cima. Justo, cara. É muito engraçado essa história artística, né? A gente que tá nesse meio dos bastidores, observar a galera crescendo, né, cara? Em uma proporção que às vezes você para pra pensar, cara, como que eu chego lá também, cara? Né? Como é que eu faço pra estar lá? Ou não digo, né, ser a cópia daquilo, mas ser um artista com uma identidade diferente, né? Porque a maioria, pra quem não entende o mercado, né, até vamos explicar um pouquinho pra galera, quem dita muitas tendências, né, do que está em alta, do que está em moda, é a galera que está no topo, né? Eu diria isso. Então, o que o cara toca, às vezes, na gringa, ele traz para o Brasil. Às vezes, o Brasil se readapta diante daquela mudança musical, né, que o artista X ou Y teve. Então, às vezes, ele vai ditando as tendências para a gente, que é peixe pequeno ainda, eu diria, peixe médio, estamos, né, na corrida da vida, no crescimento, na evolução, todo dia, 1%. Acaba que tem que se adaptar também, né, cara? Porque senão a gente fica para trás. O som que acontecia em 2020 não acontece mais em 2023. O som que acontece em 2023 não vai acontecer em 2025. Então a mudança é muito rápida, né? Como é que foi essa questão de adaptação, cara, nesse tempo que vocês têm o projeto de estilos musicais, né? Porque o Rose começou com embasamento, né? Com um estilo musical X e hoje em dia eu imagino que já esteja numa outra crescente, né? Você estava falando da pandemia, que mudou muito, ela deu uma resetada, principalmente dentro do Brasil, tipo, quase que 100% no gênero musical eletrônico consumido, né? Que antes da pandemia era denominado como Brazilian Bass e tal, quem ditava as regras era o Vintage ou a Lock. E a pandemia meio que aniquilou isso, no meu ponto de vista. Posso estar errado, né? Mas acho que eu ainda concordo, muita gente também concorda. Então tá caminhando para um caminho bem diferente, assim, bem mais maduro e tudo mais. E dentro do Rose também a gente começou
lá atrás fazendo umas coisas que no momento a gente acreditava, que não tinha nada a ver com o que rolava no Brasil, sempre foi muito o que a gente gostava no momento, acreditava, muito musical, sempre caminhando para esse lado mais, digamos, dance comercial, até pelo nome ali do Rose ser uma rosa, sempre a gente fala, cara, a gente faz música pra mulher, se a mulher gostar, consequentemente vai levar o resto da galera pra balada e tal. E como o Renan também vinha de banda e tal, eu já conhecia todos os estilos, sempre fui apaixonado. Tipo, um grande defeito meu é que eu gosto de todos os estilos, isso aí acaba, talvez é uma qualidade, só que seja um defeito, porque você quer pôr tudo dentro de uma coisa só, se seguisse só um estilo, talvez seria mais fácil. Então eu buscava também pensar, eu falo eu nesse caso, que como o Renan entrou, não podia apresentar para ele técnico, falar, a gente vai fazer técnico. Ele não entender nada. Sim. Falar, cara, que bate. Inclusive, a gente daí, teve uns 2 anos de projeto sem eu ter ido numa festa de verdade de música eletrônica, assim. E... tipo, tirando no local, né? Agora, festival, essas coisas, ele nunca tinha ido. É que é outra Então, percepção. no começo do Rose era uma parada mais bem comercial, mais radiofônica, Spotify. Nada pista de dança, assim, as primeiras músicas ali. Daí depois já foi para um caminho um pouco mais dance house, assim, menos, digamos assim, que já dá para tocar, só que também não é muito bem aceito porque é muito comercial, né? Tipo Calvin Harris, não sei o que e tal. E hoje em dia a gente amadureceu e tá numa constante mudança, assim, principalmente a pandemia. Antes da pandemia a gente já estava fazendo essa mudança, essa transição. E a pandemia ajudou isso porque o que a gente estava fazendo na época ali, tentando às vezes até seguir a tendência, não foi o que a gente gostava, pelo contrário, a gente odiava, desculpa. Eu acho que a gente amadureceu ao ponto de não ficar se comparando com as pessoas, não se comparar com o sucesso dos outros, não se comparar com o estilo musical, não ouvir a música que bombou e querer fazer uma igual. A gente teve a maturidade agora de acreditar no que a gente realmente gosta e o que a gente faz, que uma hora vai dar certo. Com certeza, essa questão até de comparação, às vezes se torna uma comparação injusta, né, cara? Porque o artista X, às vezes que está em outro caminho, ele teve as escolhas dele, ele teve o caminho, né? E se alguém já está numa estrada, é difícil você querer ser uma cópia daquilo que já existe, né? Ninguém quer uma cópia. Você pode até ter ficar num patamar médio, assim, mas você não vai conseguir superar o cara que você se comparou. Exatamente, né? você ficaria na média, né? Exatamente isso que você falou, né? Nunca seria acima e abaixo. A intenção não é essa também, eu sou melhor que fulano de tal. Cara, não existe essa comparação, né? Até existia uma rixa muito grande, eu lembro, né? Isso há anos atrás, depois eu acho que eles fizeram uma collab também entre... Quem conhece, tá nesse mundo, acaba entendendo um pouco disso. Do Alok e Vintage Culture, né? Que eram dois caras que sempre foram ali, tiveram os seus aspectos, pô, eu faço estilo X, eu faço estilo Y, eu toco em festival X, você toca em festival Y, eles não se dão bem, eles não são amigos. Cara, os caras têm música juntos, os caras se falam de WhatsApp, entendeu? Então, acho que essa intenção de amadurecer a cena e vocês amadurecerem também, acho que tem que ser relevado diante disso, né, cara? A pandemia nos trouxe isso, né? É aquela coisa, não é porque a grama do vizinho tá mais verde que eu tenho que ficar acima dele ou abaixo dele, né? Aquela coisa, quanto mais o mercado se unir, e acho que aqui em Cascavel e na região falta isso, sabe, cara? União de artistas e de empresários e empreendedores, né? Mais prospecção, mais clientes, mais eventos, mais datas, mais público a gente conseguiria atrair, né? Acho que eu acho que não só em Cascavel, a região é meio que não fala no mundo, né? Geral, no Brasil, essa rixa, esses negócios sempre vai ter, infelizmente, né? Acontece por inúmeros motivos. E os bastidores do mercado não é assim mil maravilhas que aparece. Tipo assim, chega a ser feio assim que acontece. Verdade. Entre festas, festivais, agências, artistas, um você comer o outro, querendo ou não, às vezes assim. Então é complicado. Eu concordo, queria se unir, se ajudar mais. Só que as próprias panelinhas locais eu vejo que também não se ajudam assim, tipo, muito e não fazem muito mais para evoluir e crescer, assim, tipo, né, na época que eu comecei, eu acho que eu sempre fui muito odiado, porque eu sempre era mais do comercial. E todo mundo era contra. E DJ local geralmente é mais aquele DJ que toca, sei lá, um som menos acessível, nas festinhas mais undergrounds e tal.
Então a visão que eu tinha é que a galera, esse cara, essas músicas lixo e tal. Só que eu sempre batalhei pra abrir porta e continuar seguindo isso aí, acreditando, não desmerecendo ninguém, fazendo o meu. E eu via muitas panelinhas assim, tipo, às vezes falando mal. E os caras não faziam nada além disso pra crescer ou dar vida por isso, batalhar e tal. Então também. Eu posso que quase nenhum desses caras deve estar nativo hoje, né? Tem, com Com certeza. certeza, né, cara? É aquela coisa de energia, né, cara? O que a gente emana, o que a gente fala sobre o outro, acaba voltando pra gente, né? Então, pô, se você numa época era odiado e o cara te odiava, o que que acha que ele deve ter hoje, entendeu? É aquela velha analogia que eu falo pra relacionamentos, né, cara? Se você tem amor, paixão, carinho, afeto, você vai doar isso. Se você tem ódio, rancor, né, ciúmes, inveja, você vai doar isso também. Não tem atalho, né? Não tem outro caminho. Mas, cara, muito legal esse assunto do mercado, do amadurecimento de vocês, do projeto, né? E como é que tá a perspectiva, a projeção de vocês daqui para frente? Não estou falando de 5 anos, 3 anos, mas 6 meses. O que vocês pensam que o cenário pode mudar? O que é a intenção do Rosen? Vocês querem atingir evento X, Y, com relação às produções musicais também? Como é que tá os lançamentos de vocês? Com essa questão, como é que é esse trabalho, às vezes, de produzir para... esqueci o nome da empresa, desculpa, Renan. Qual empresa? Vocês falaram... Da Leviton? Né? Como é que é essa questão de trabalho, né, para uma empresa tão renomada assim também? Como é que vocês relevam no estúdio poxa, hoje a gente tem que produzir para o Rose, amanhã para a Louis Vuitton, amanhã para a Volkswagen, enfim. Como é que funciona essa questão para vocês? Então, na verdade, a gente ficou até um pouco sobrecarregado com a produtora de áudio, com a demanda que a gente tinha e a gente até tava faltando tempo pra gente pensar em nós mesmos, até que a gente deu uma segurada agora, pisamos no freio na produtora de áudio, porque a gente quer realmente sentar agora, a gente tem muitas ideias de músicas, a gente quer terminar essas ideias musicais, a gente quer lançar nas gravadoras que a gente realmente curte, que são do nicho da música eletrônica mesmo, então esse é o nosso foco na parte musical agora, finalizar essas monte de ideias que nós temos e lançar nessas gravadoras que a gente curte. A gente, tipo, sai agora a gente já lançou por inúmeras gravadoras, várias que a gente queria muito, tipo, desde Sony Music, que era o nosso maior sonho lá atrás, e tipo assim, graças a muito trabalho, e antes você falou que o Rose é só 2, mas não são só 2 pessoas, é 2 pessoas no palco. Exatamente. O Paulo, que é nosso manager já, sei lá, uns 4, 5 anos, então ele nos ajudou muito com essa questão de gravadora, som livre, Warner, etc. Só que agora, como ela disse, a gente está focado mais para esses próximos 6 meses, até o final do ano, lançar um número de gravadoras lá que a gente tem anotado e almeja, que é realmente o que a gente ama, curte e sem ter que fazer porque a fulano tá lançando lá, etc. Show. E tal. E sobre o tempo da produtora e o Rosen, tipo, a gente ficou uns 2 anos ali, meio que o Rosen de lado na parte de fazer música, né? E muito sobrecarregado ali, daí voltou a pandemia, muito evento, daí de vez a gente só fazer música, a gente inventa de fazer festa também, que, pô, Já parece, tá mas intenso, 3 meses antes você, sem dormir, correndo atrás de tudo, e daí você vê que não tá vendendo ingresso, aí você já fica pior ainda. Desespero. Então, tem poucas semanas aí que a gente deu uma frenada, assim, focar, nem vamos fazer nada, só se vir alguma coisa assim muito grandiosa da produtora para fazer, para focar mais em nós, dar uma segurada em tudo e terminar essas músicas, ideias que a gente tem aqui na frente. Para quem tem agência de publicidade, no geral, é um trabalho bem complicado, onde que o cliente vai chegar domingo, 8 horas da noite, pedir alteração no material que você entregou na terça-feira. Então, tipo... É pra segunda cedo, então isso aí sobrecarrega demais. Estresse, sobrecarrega, e... São desorganizados, sabe que o negócio é pra daqui 30 dias, eles falam, 2 dias antes precisa de música, né? Então vamos ver. A gente não tá desmotivando ninguém, mas é que como a gente tem o nosso foco principal, que é a nossa carreira como artista, daí isso acaba afetando, né? Mas se você quer ser publicitário, vai lá, frente. É que são o cronômetro ajuda. Os caras falam, tem esse texto aqui para uma locução de 30 segundos. Você olha o texto, tem 1 minuto. Você manda o cara gravar, daí, porra, passando o tempo, né? Que foda, cara. Então é como se vocês tivessem tido muita demanda de pedidos de trabalho, muito. né? Nós estamos reclamando, foi muito bom para várias coisas, né? Tanto financeiro, aprendizado, pô, é uma experiência incrível. É um gênio,
fazer essas coisas aí também. Vocês que são apaixonados por música, é gratificante até certo ponto, né? Você enviar aquilo para o cliente, né? Cara, mas é isso, eu acho que para uma porta se abrir, outra porta tem que se fechar, né? E às vezes na nossa vida, principalmente artística e empreendedorismo, a gente tem que aprender a dizer não para muitas coisas, né? Eu acho que é muito mais sobre dizer não do que dizer sim. E tu me lembrou do Paulinho, né? Um abraço pro Paulo, se estiver assistindo aí a gente, ó. Ele vai ver, né? Vem aqui, seu feio, ó. Próxima vez quero entrevistar a gente. Semana que vem. Você de Floripa, né? Não sei quando vai pro ar, 30 de junho de 2023, não tem. Cara, tem uma história muito engraçada do Paulo, cara, que a gente ficou multi-crazy no Arts, gastronomia em Floripa, hein? Meu amigo do céu, tava muito louco lá aquele dia. Valeu por chamar. Valeu pelo convite. Amei, amigos. Cara, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de experiências da noite, cara, que eu acho que é um assunto que é bem divertido, a galera tem uma curiosidade para saber qual foi uma experiência muito que você pode abrir pra galera público, Renan. Conta só as coisas boas, as ruins você deixa de lado. Aquela melhor experiência que você teve numa noite, assim, que você tava indo tocar, que você foi para algum lugar, uma história cômica, engraçada aí, pensa em alguma coisa. Cara, Que você pode se abrir pra galera conhecer um pouquinho dos bastidores também. Em 2019, final de 2019, a gente tocou no Green Valley, cara. E assim, eu já enfrentei muitos palcos na vida e, cara, sempre foi muito tranquilo, já não tinha mais aquele negócio de ficar nervoso. Ansiedade. Mas, cara, quando eu vi aquela galera no Green Valley, bicho, meu Deus, achei que ia morrer, velho. Falei, vou morrer. Ansiedade, coração saindo pela boca, o peito explodindo, ataque cardíaco. Cara, eu fiquei muito nervoso na hora. Mas na hora que você pisa no palco, passa na hora, assim, é muito bizarro. Mas a antecipação ali é muito forte, cara. O que eu senti esse dia aí foi muito louco, cara. Tem que saber se controlar nesses momentos, né? Senão, a cabeça vai longe, né? Tá louco. Mas foi muito massa, cara. Uma experiência que ficou marcada nas nossas vidas aí. Tinha garçom no camarim, cara. Ô, pro garçom no camarim, bicho. Que beleza. Era muito massa, cara. Que show. Essa foi vários amigos presentes. Galera aqui de Cascavel tava lá também. Então, cara, eu acho que esse foi a vez que mais me marcou, assim, de uma festa massa que a gente tocou. Show de bola, cara. Pra quem não sabe, o Green Valley é referência em clubes do mundo, né? Fica em Camboriú, em Santa Catarina. E, cara... Foi o número 1 do mundo por vários anos, né? Exatamente. E vocês, tio, conta aí pra gente uma coisa muito cômica desses anos todos que você já presenciou. Você pediu pra eu contar coisa cômica, mas não me veio nada cômico na hora. Só que eu quase morri antes de entrar no História boa, ruim, não é só ruim, porque é experiência. Acho que é experiência. Tem duas aqui de Cascavel que são bem legais, às vezes até serve de motivação. Primeira vez que eu fui tocar uma balada, digamos assim, de verdade, e com meu nome lá no flyer e tal, e que eu podia tocar só música eletrônica, porque quando eu comecei ali tinha festa que eu tinha que tocar funk, reggaeton e tal, né? Começa, aquele jeito. Foi na Feltz, que era uma balada que tinha no subterrâneo ali próximo da BL. E até então eu só tinha tocado em equipamentos da Pioneer, né? CDJ, mix e tal. E eu cheguei pra tocar essa noite lá, tinha um mixer da Allen Riff, o Shone lá. E apesar de visualmente ele ser muito parecido, né? Isso é igual, eu não sabia da minha ingenuidade de 2007 que o fone, ali, pra você ouvir no fone, você tem que clicar os dois de uma vez e tal, diferente do Pioneer. Então ali foi uma situação... de um desagradosismo ali muito foda, porque tava abrindo a balada e eu falei, caralho, como é que eu vou mixar a música e tal? E daí fiquei ali, fui testando até que eu esperei e consegui resolver. As primeiras mixagens foi meio na raça, assim, CDJ sempre nem dava pra ver BPM e tal, mas no final deu tudo certo. Mas ali no começo, nossa senhora, eu fiquei lá, falei, meu Deus, acabou minha vida, primeira vez que eu vou tocar aqui, os caras já vão me demitir, né? Mas conseguiu resolver? Não, consegui mexer ali e tal. Daí o cara chegou logo depois, daí ele conhecia e falou, tem que apertar os dois juntos ali, que daí você vai conseguir se virar. Aí foi tranquilo. Pra quem não entende isso, é nada mais do que fazer a pré-escuta da música, né? Exato. Que a gente tem que remixar uma música em cima da outra, né? Quanto você é uma engraçada aí, tu?
Puta merda, minha, não sei nem se eu posso falar em público, cara. Fala aí, Cara, o lugar mais cômico, assim, a experiência mais doida que eu tive foi em Balneário Camboriú, numa casa de swing, cara. Esse dia. Putz, Isso daí. como é que eu esqueci dessa? Cara. Não, pra mim foi cômico, foi uma situação que eu fiquei nervoso e com medo. É que assim, ó, um amigo nosso falou, mano, fechei uma data pra vocês aqui em São Paulo e tal, oxe. E daí chegou, beleza, a gente foi pra Sampa e tal. Chegou no dia de tocar, ele falou, então, não sei se eu contei pra vocês, mas é uma casa de swing. E a É uma gente... experiência diferente. Diferente. Cara, eu adorei, velho. Por mim, eu só tocava lá. Pra quem não sabe, casa de swing é um ambiente um pouco assim... Troca-troca. Fora dos padrões. Fora dos padrões, eu diria. Exatamente, é um termo legal para ser usado, porque as pessoas elas se comportam de uma forma muito diferente, cara. Desinibidas. Elas não têm timidez, eu diria, né? Não. E acho que a minha experiência, pelo menos, a minha opinião, quando eu vivenciei isso, foi lá em Santa Catarina, outra cultura também, acho que em São Paulo difere muito isso, mas, cara, foi dos anos todos que eu fiz evento e já tive presentes em eventos, já vi muito desrespeito, né? Tanto com homem, tanto quanto mulher, né? Aquela coisa do cara ser grosso, desrespeitar a mulher. Muito na noite. Mas na casa de swing, cara, foi o lugar que eu me vi mais respeito na minha vida toda, cara. E o cara ou a mulher seminua respeitando, cara. Isso é verdade. Bizarro. Bizarro. É um mundo completamente oposto, sabe? Por mais que pareça, pô, tem música, tem dança, tem aquela coisa mais sensual, né? Que acontece, obviamente. Mas tem aquela ideia também de, cara, o respeito é muito imposto, é muito acima, sabe? E foi uma experiência, assim, cômica pra mim, né, cara? Porque eu em cima do palco e as pessoas desinibidas, igual a Edna falou, sem timidez, tirando a roupa. E assim, eu tinha que tocar a música, eu tinha que virar a música, né? O que eu fazia? Olhar pra frente, olhar pra cima, olhar pra trás, eu já fiquei nervoso, entendeu? Então era aquela coisa que, pô, às vezes você tem que ter a consciência ali, pô, eu tô aqui como profissional. Então tem que me portar como tal. Né? Eu fiquei bem tranquilo. Quando a gente tocou lá, mano, eu também tirei a roupa e tal. Tô zoando. Mas, cara, é difícil porque, por exemplo, é uma pessoa totalmente nua conversar com você, né? Você fica meio sem graça, sem jeito. Também, com certeza, né, cara? Porque não é algo normal que você vê numa casa noturna, né? É outra realidade, né? Tocar lá umas duas vezes, eu acho, e tal. Daí já foi... E, cara, de clube foi um dos palcos mais legais que a gente tocou, inclusive, né? O palco a estrutura era muito massa. Bem boa. Posso afirmar que com relação a isso eu também me surpreendi lá, cara. Painel de LED, som legal, o equipamento. Só que a gente não tá acostumado, né? Não é um negócio... Que toda semana, né? O negócio tem que evoluir muito como ser humano, assim, pra alcançar essa... Com certeza. Essa paz espiritual a ponto de ir numa casa de swing pra curtir, né? Eu sempre falo, inclusive, para meus amigos, para as pessoas que perguntam, né? Qual que foi a experiência mais cômica, né? Que foi esse assunto que a gente tá comentando. Cara, foi essa, da casa de swing, mas você tem que ir preparado psicologicamente. Senão você sai traumatizado, irmão. De verdade. Você sai traumatizado e o perigo é que você nunca mais volte lá, né? Porque, cara, são coisas bizarras. É a vida, né, cara? É um mundo que você não conhece, talvez você nunca foi, e que você deveria conhecer, mas vai preparado, entendeu? Vá preparado, vá em paz, né? Faça umas meditações no dia ali, fica de boa. Eu achei engraçado, cara. Até deixei minha namorada ficar com um cara lá, de boa. Meu Deus. Tô zoando, cara. Mas é isso que eles fazem na casa swing, né? E isso daí, por isso que eu falo que tem que alcançar uma maturidade muito grande, né? Pra você deixar... Cara, eu acho que tem muitas variáveis, né, cara? O comportamento do público, inclusive, analisando nessa perspectiva do público, numa casa de swing pra uma balada, é totalmente diferente, cara. Tipo, as pessoas vão lá pra curtir mesmo, claro, mas vão com outros intuitos, assim como elas vão pra balada pra curtir com outros intuitos, né? Querendo ou não. Pô, existe aquela área do camarote, né? Aquela área do backstage mais reservada, assim como na balada. Obviamente que existem outras coisas a mais que a gente não vai entrar no assunto aqui, né? Porque acho que é 18 mais, aí a gente vai sofrer uns danos colaterais depois. Mas, de resto, meu irmão, vivencie essa experiência com responsabilidade, tá? Bom, mudando de assunto completamente, galera. O papo aqui tá muito legal, cara. É um prazer enorme receber vocês aqui em mais um episódio. E eu queria começar a talvez perguntar para vocês umas coisas um pouquinho mais diretas. Com relação, por exemplo, essa questão de projetos. Vocês pretendem manter esses projetos solos de vocês ativos ou não? Por exemplo, o Renan já tocou muito, né, como o Chesky, o Steel também como o Steel, Você né? tinha até perguntado se a gente acabou... Acho que a gente pulou o assunto, Na verdade, já tem muito tempo assim, que a gente fala que não, né?
Mas dentro da cidade, às vezes acaba acontecendo, assim, um evento ali, outro lá, que a gente acaba tocando ou porque algum amigo que pediu. Mais pra quebrar galho, ou Pra porque, quebrar galho. tipo, sei lá, eu tenho um compromisso muito importante pra ir, o estilo tá Você fazendo. consegue, né? Tipo, como o Rose, não vai acontecer de só um. Com né? certeza. Mas, tipo assim, tem amigo que tem loja, daí vai fazer a inauguração da loja. Você acaba indo lá, mesmo não querendo mais fazer isso, você vai e tal, tipo, mas isso não interfere em nada Sim. dentro da nossa carreira, até porque poucas pessoas ficam sabendo e é uma coisa bem local. Pra fora nem tem mais pedido de O divulgação. foco é totalmente no projeto mesmo. A divulgação é diferente, nem acontece às vezes uma divulgação, né? Sim. Até essa questão de marcas são totalmente opostas, né? Tipo, por mais que você seja um duo e tenha os projetos solos, cara, às vezes o que você toca lá é totalmente diferente com o que Sim. tocasse no Rose, né? Tanto que esses dias me chamaram pra tocar, eu tive que mandar foto do meu press kit de 2017, velho. Eu falei, meu Deus, era feio, galera. Ainda não sou muito bonito, mas eu era muito mais feio. Não tem como, né? Já não é nossa prioridade. O negócio é focar numa coisa só, né? É uma única coisa, eu diria, né? Eu Por acho isso que até O nosso projeto solo é Rose. tanto que até a produtora a gente deu uma brecada pra ter mais foco no Rose mesmo. justo, eu acho que são fases da vida, né, cara? Você tem Sim. que se adapta diante da realidade. Mas essa ideia é muito interessante, até porque eu acho que o foco principal, além do Rose em áudio, da produtora que vocês têm, é o próprio projeto do Rose nos eventos, né, cara? É vocês terem a marca reconhecida de vocês nos eventos que combinem com a identidade, né? E comentando um pouco sobre isso, eu acho que é vocês que têm que me confirmar, né? Mas a referência de vocês pro Rose advém muito lá da gringa, né, eu diria, Sim. né? Eu acho que são coisas que vocês trouxeram de Ibiza, ainda acho que continuam trazendo, né? Para quem não sabe, eu já vi muito o Rose tocar e se você não viu, algum dia vá ver, vá assistir esses meninos, Por favor. que eles mandam super bem pra caralho, mas assim, vá preparado porque, irmão, você tem que estar preparado para ouvir o som, tá? Não é uma música comercial, igual a gente estava falando aqui, as coisas mudaram, amadurecimento, evolução, então vá assistir, por favor. Mas voltando a esse gancho, Steel e Renan, como que é essa questão de referências para vocês? Da onde que surgem as referências do Rose hoje, na atualidade? Então, lembra que a gente falou lá no começo que eu não tinha ido em festa de música eletrônica ainda? Perfeito. O Lucas ele falava, cara, você tem que sentir na pele do público o que é a função do DJ, você tem que sentir, presenciar o que é o DJ, o que é a música eletrônica, o que é toda essa magia e tal. E para fazer isso, você tem que estar na pista, E né? pra fazer isso ele me levou pra Ibiza, tá ligado? Daí... Isso eu levei um outro rolezinho. Mas o que mudou minha mente, assim, foi ter ido pra lá. E Ibiza, como eu até falei antes, que é lá onde tudo acontece na música eletrônica. Os principais nomes do planeta Terra vão pra lá no verão europeu e você consegue tirar muita referência de lá, porque toca o cara dos Estados Unidos, toca o cara da Europa, toca o cara do planeta inteiro lá. Brasileiro, inclusive. Toca brasileiros. Então, lá acho que é o melhor lugar para um DJ, acho que pegar referência, Disneylandia dos adultos. Disneyland dos estudar o que está acontecendo, conhecer várias festas, estilos diferentes, ver o que você gosta mais, pegar um pouco de cada coisa e jogar no teu projeto. Então, acho que sim, a gente pega muita referência de fora, principalmente desse lugar sagrado da saída. E essa experiência, provavelmente, para você, né, presenciar aquilo foi única, né, cara? Vocês deveriam, inclusive, vocês trouxeram muitas coisas de lá, né? Eu imagino, né? Com relação a, pô, que música legal, cara, olha esse estilo. O que o cara fez aqui no palco? Pô, A La Rosa, que é a nossa festa, se for ver bem, é uma mini Ibiza, assim, cara. A gente tenta reproduzir tudo que a gente Show, pegou de cara. lá. Assim. La Rosa, pra quem não sabe, é um evento que os meninos fazem como se fosse uma label, né? Pra quem não sabe o que é label, é um evento, né? Que às vezes um artista, um produtor artístico, né? Uma festa temática. Uma festa temática, eu É o diria, Mystery né? Friends. Seria mais ou menos essa ideia. Só que eu acho que o embasamento de vocês tá com referência lá, né? A identidade de vocês advém muito de lá, o som que vocês tocam. Tanto o som quanto a marca é de Ibiza, Reino Unido, vem muito dos artistas de lá, referência de lá, com certeza. Com nossas pitadas de tudo que já vivenciamos por aqui também. E daí... É uma junção que cria uma identidade só, né, cara? Exato. Eu acho que isso é muito legal. E eu imagino que vai acompanhar vocês durante a trajetória do Rose. Com certeza, o objetivo é que a Rosa, ela nos acompanha até a morte. A gente já criou uma outra label, outras coisas assim também, mas
foca ela rosa. Tanto que eu acho que o nosso maior sonho não é nem tocar no Tomorrowland e tal, é ter ela rosa dentro de uma balada em Ibiza lá, num clube que a gente gosta e tal. Que Esse show, é o nosso sonho maior de todos. Que legal, cara. Onde a gente tocava, obviamente, mas ter a nossa Levar a marca Marca registrada lá, de vocês pra lá. semanalmente ter a festa lá. Então, Bota fé que isso vai acontecer, meu irmão. Cedo ou tarde Tomara, velho. vai dar certo, hein? vai que seria cedo, né? Espero que não demore muito, né? Tomara. E, cara, como é que é essa relação de troca de experiências entre vocês, né? Porque, por exemplo, eu tenho o meu projeto solo, que é o Kelo. Às vezes, eu não consigo me entender comigo mesmo, né? Eu diria. Né? A gente tem os nossos conflitos internos, né? Agora eu fico relacionando vocês, não é nenhuma comparação, mas é entender como funciona. Por exemplo, o Renan tem uma ideia X, o Steel já vai lá com uma ideia Y. Como é que vocês colaboram para correlacionar esses assuntos assim entre vocês, para que aquilo flua? Como é que funciona essa troca de energia, informação? Vocês se dão bem no dia a dia? Tem muita treta? Vamos sair no soco hoje? Não. Geralmente eu apresento uma ideia com uma arma no lado. Cara, nossa relação desde o começo foi muito saudável, assim. Eu acho que não teve 5 discussões até Brigas. hoje, assim. Eu acho, tipo, nem algo grave, né? Um estresse ou outro, porque eu sou um pouco mais estressado. Este é o Eustácio Resmungão. Está assim, Mas assim, das antigas. então, falando por mim, eu acho que tipo assim, até o estilo musical, tipo, não foge muito um que o outro às vezes escuta separado e tal, está tudo muito bem alinhado. Assim, ainda começa às vezes uma ideia lá, acertou na música o que eu gosto, o que a gente gosta e A gente se emociona com as mesmas referências. Exatamente. Show, cara. Isso aí é uma coisa que deu muito certo, assim, era pra ser, tipo, desde o começo. Legal, cara. Essa conexão que vocês têm, acho que é único ainda, né, cara? É aquela tipo, coisa é uma que... coisa bem de Irmão, nem falar de irmão, né, porque irmão às vezes é meio tretado, né? É. Tipo, foi muito... E uma curiosidade, não é que eu não gostava do Renan, mas como ele era de banda, e a banda dele não tinha música, eu era meio preconceituoso com artista que não fazia música. E eles enchiam as baladas e o cara que faz música não enchia. Ele falava, que esses caras que ficam tomar no cu. Aí o cara apareceu lá pra dar uma. Então é uma curiosidade, tipo, que deu muito certo. Como tem um outro grande amigo meu, que é o Luiz, também no começo a gente não se bicava no colégio, mas a gente era melhores amigos há, sei lá, 17 anos, 16 anos. Quase 2 décadas aí. Então é muito doido, às vezes a primeira impressão é completamente Errada, né? E quando eu conheci o Lucas, né, cabelo platinado, tudo mala, estrela, ele até hoje é assim com as outras pessoas, né, ele não cumprimenta ninguém e tal. Eu sou tímido, né? Parece que eu sou estrela. Mas parece que ele não gosta de cumprimentar as pessoas. Isso eu gosto muito, tipo, muito relacionamento, assim, com muita gente. Tipo, um churrasco com 30 pessoas, opa, beleza? Ainda mais depois do Covid, né, apertando a mão toda. Tua personalidade, não tem o que falar, né, cara? Eu acho que é aquela Eu coisa... sou o cara que tá tendo churrasco, ninguém vê que eu vazei. Esse dia a gente foi pra São Paulo só pra curtir uma festa lá. Galera, cadê você? Todo eu já nem dei tchau pra ninguém. Caramba, cara. Mas é o jeito dele, né? Aquela coisa, não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Cada um tem um jeito, cada um tem um horário, cada um tem... Antes eu até era mais de boa. Nossa, hoje em dia... Mas acho que a gente vai amadurecendo, né, cara? Conforme essas fases, essas experiências, a bagagem que vocês trazem, tanto o Renan, que tinha a banda lá atrás, quanto o Steel, que tocava solo pro projeto. Tanto que até hoje, por exemplo, a última música que a gente fez, que não lançamos ainda, mas que a gente tá trabalhando nela, a gente colocou uma guitarra bem marcante assim, né, na música, sendo que a gente não costuma fazer muito isso. Mas é uma parada que tá no meu sangue, tá ligado? Por que não tentar? Lá atrás a gente colocava até mais violão, guitarra. A gente tem lembro, música, sim, né? You and Eu acho I, que né? deve ter violão, né? Com certeza, porque era Tem uma guitarra e um violão É. naquela. Inclusive, esses tempos, essa música saiu do ar. Não sei se você ficou sabendo disso. A nossa Faz música. tempo, né? Daí um cara da Alemanha veio falar, me chamou no privado, cara, no Instagram, e falou, meu Deus do céu, cadê essa música que eu escuto todo dia e agora não tá mais? Cara, um cara da Alemanha, Que velho. loucura, cara. Nossa música. Que poder. You and I, escute no Spotify. É isso aí. É de 2000 e... Nossa, eu não lembro o lançamento. Faz uns 8, anos. 9 por aí deve ser. Essa música, eu lembro que eu tinha feito umas 2, 3 versões dela e eu tava bem em dúvida, né, cara? Porque naquela época eu acho que era um estilo musical meio
tava lançando ainda Roof Time, Vintage Cult, I Will Find, né? Acho que foi uma das Eu referências. sou mais praia, assim, né? Mais Bem praia. summer vibe. Summer. Uau. Exatamente, aquele somzinho pra você acender a fogueira e ficar com a tua gata ali, fazendo marshmallow, né? Ir numa casa de swing. Som gostoso, acessível a todos os ouvidos. Exatamente. Cara, mas a ideia da constância de vocês, por exemplo, de lançamento, como é que funciona? Uma música cada 30 dias, uma música por semana? Seria o ideal, tipo, Antes a gente estava na Sony Music, na gravadora, a gente tinha um compromisso maior com questão de prazo, assim, agora a gente está por nós mesmos, assim, então nós não temos obrigação, mas a gente tem que manter um fluxo bom de músicas sendo lançado, né? Tem que manter a bola picando sempre. Precisa Picando existir. não existe, né? Quicando. tipo, antigamente não, né, porque não faz nem tanto tempo assim, mas a gente lançava meio que uma a cada 45 dias, uma por mês, 60, às vezes era o máximo do tempo que dava, né, entre elas, justamente por esse compromisso com a Sony. E também lançar uma vez por semana, eu não acho que seja saudável, até uma vez por mês eu acho que é um pouco maçante, porque não dá tempo às vezes você trabalhar a música como ela deve. E daí toda vez tem que, faça o pré-save aí, galera, música amanhã, daí de semana que vem você tá fazendo a mesma coisa. É bom pro algoritmo das plataformas que gostam de estar recebendo música a cada 30 dias pelo menos, mas é um pouco, às vezes você acaba lançando uma parada que você nem gosta tanto, ou já não gosta mais, só para cumprir tabela. Então hoje em dia a gente está muito mais, digamos, focado em fazer o que a gente acredita, ama, é isso mesmo, então se tiver que ficar 90 dias sem lançar, fica. Acabou acontecendo isso, a gente ter um final do meio do ano passado para frente bem corrido, então a gente não conseguiu mais fazer música, a gente tinha muita música pronta, então foi lançando até, sei lá, quando foi tipo março, lançamento, abril, agora acabou o estoque. Tem lá muitas paradas, mas que a gente não gosta, a gente está só trabalhando agora em coisa nova, então eu acredito que esse ano a gente tenha mais uns 4 lançamentos, somente, sim. Mas E acho- também, pegando o gancho, a gente lançou a nossa própria gravadora, que leva o nome da La Rosa. Então a gente teve um lançamento lá, por enquanto o objetivo é só lançar músicas nossas, sem lançar outros artistas, por uma questão de não ter um suporte de equipe para dar atenção, porque não adianta só subir a música, né? Perfeito. Trabalho bem mais complexo, podemos entrar em detalhes depois. Coisas que as pessoas às vezes acabam não entendendo, né, cara? Você faz uma música, às vezes no estúdio, mas tem todo aquele lance de aquilo ser cativante pra pessoa, né? Não adianta você só soltar no Instagram, no Spotify e falar, irmão, escuta aí. Não vai funcionar, né? Hoje em dia a gente sabe que a informação, ela é em excesso. E às vezes a informação em excesso a gente acaba ficando obeso, né, cara? E aquela coisa, a pessoa ouviu um hit hoje, semana que vem ela vai procurar outro, entendeu? Então tem que ter esse meio termo, eu acho que essa ideia de trabalho que vocês levam aí é bem Hoje em interessante. dia é muito estímulo, né? As pessoas têm estímulo. Eu vou até dar puxando a orelha a todo mundo que assiste e segue os artistas locais e tal, porque tipo, sei lá, 300.000 pessoas viu o Stories, 2 clicaram naquele link pra ouvir a Exatamente. música, Perfeito. pra fazer o pré-save, então tipo, isso aí é uma parada que às vezes até desanima, pô, teu melhor amigo não clicou lá pra te ajudar, Perfeito. então não custa nada, leva 30 segundos você clicar lá e tal, dar esse suporte. Isso acaba favorecendo a gente, né, cara? favorecendo, Ajuda, com agrega certeza. valor, né? É aquela coisa que, por mais bobo que pareça, né? Pô, estamos fazendo lá um lançamento musical ou um conteúdo XY. Cara, aquilo lá teve um esforço, demandou um trabalho, né? Às Todo vezes planejamento, pra lançar a música, fazer o pré-save, fazer um clipe. vai Fora fazer antes, né? ação, Que é seu até a, clipe, gravador. até a música ficar pronta, se consolidar do jeito que ela tá ali no Spotify, leva muito tempo, cara. na versão final que a gente diz com master. Às vezes mix, anos, certo. porque, por exemplo, tem uma música que a gente gosta muito, que a gente fez com uma vocalista lá da Inglaterra, cara, canta pra caramba, e a gente já tava masterizada essa música, pronta pra lançar, e a gente falou, não, vamos mudar. Daí a gente começou a mudar e não chegava Cara, num foi pro consenso. terceiro ano já que tá Essa esse música vocal tá parado pronta e- E agora a gente chegou num consenso, a música tá arranjada do jeito que a gente curte pra caramba e tal, e, pô, faz quase 3 anos, não saiu a música ainda, então, depois do lançamento, antes do lançamento tem muita coisa por trás ainda. Mas eu acho que essa ideia, Renan, até para artistas de outros nichos, né, cara, abrangendo outros nichos musicais,
é meio que, entre aspas, né, eu diria comum, né, cara? Pô, você abrir o computador de vocês, abrir o meu ali, vai ter 255 projetos, né, cara? Músicas de 2015, só que é aquela coisa, né? A gente é um bom produtor musical, um bom DJ. Eu gosto de afirmar que um cara bom, ele não é só bom na pista, ele tem que ser bom também dentro de quatro paredes, né? Porque ele precisa ter um bom estoque musical, né? É música todo santo dia, exatamente isso. E essa questão até de musical, de produção, elas precisam dar juntas, né? Igual o Steel comentou no início da nossa conversa, um artista para transparecer, para ter identidade, para cativar o público, precisa ter as suas criações próprias, né, cara? Hoje em dia é impossível um artista não ter relevância sem música, né? Acho que música é o carro-chefe, né, cara? E pulando esse gancho já e falando da apresentação dessa parte artística, para quem não sabe, o meu conceito, a minha crença é de que um artista, quando ele está no palco, ele está 80% pronto já. 80% ele já fez antecipado, né? Dentro do estúdio, dentro de quatro paredes, 20% é a entrega dele. A entrega da apresentação do Rosen, por exemplo, em cima do palco, né, cara? É o jeito que o Renan vai se vestir, o jeito que o Steel vai se portar, a interação que vocês vão ter com o público, é a playlist que vocês fizeram com antecedência, inclusive para muitas pessoas que não entendem, né? A playlist musical, que é o set que a gente fala, né, que é o SET, o termo, né, que a gente dá às vezes para uma apresentação de 1h30, 2 horas, enfim, tem o long set também, que é uma apresentação estendida. A gente gosta desse. 6 horas, 10 horas, né? Só música. E tequila. Música e tequila, perfeito. Essa questão, para as pessoas que não entendem, ela é preparada com antecedência, né? Eu acho que vocês podem até comentar um pouquinho mais sobre isso. Como que funciona essa questão para vocês de, eu tenho um evento no sábado, a gente precisa se preparar, né? É montada toda uma playlist para aquilo, conforme a identidade do evento, conforme o artista que vai tocar. Às vezes o Rosen é a atração principal, às vezes o Rosen é a atração de warm-up. Para quem não sabe, o warm-up é o artista que abre a noite. Como é que funciona essa questão para vocês, Steel e Renan, de preparação, por exemplo, para uma apresentação X? A gente, de modo geral, gosta muito de pesquisar muito músicas, né? A gente tem um HD ali que tem música desde, sei lá, 2000 e lá vai bolinha até os dias de hoje. Então, semanalmente a gente baixa muita música de vários gêneros, várias pesquisas que a gente faz diariamente, ouvindo outros sets e tal. E quando chega para esses eventos que vai se apresentar, ou sendo o warm-up, ou quando é o artista principal, ou vai tocar depois um big name, ou antes, cada caso é o caso. A gente estuda bem, se é fora, a gente tenta dar uma analisada. Às vezes é uma incógnita, né? Porque a gente não sabe o que vai... Na grande maioria das vezes é uma incógnita. Na grande maioria das vezes. Agora que tá tendo, assim, essas oportunidades de tocar em festas maiores, com o horário certo, que já sabe que vai ter um público que já vai estar mais solto para você tocar uma parada, sei lá, mais pesada, porque às vezes não dá. Então, a gente já sabe que é 1h30. Por exemplo, a nossa festa no Beltrão, La Rosa, com o Dub Dogs. Lá a gente sabia que a gente podia fazer um set de 1h30, meio que alinhado, programado já antes, mas na hora pode acontecer ter que mudar. Aí que vem toda essa bagagem de anos, esse HD, esse pendrive com muitas músicas. O improviso é necessário, eu diria, né? Essa leitura de pista que é necessária ter. Agora, quando já é alguns eventos, tipo, que a gente não sabe, é uma incógnita, tem vezes que a gente prepara 3, 4 playlists assim, só para facilitar, mas na hora também já busca, sabe onde estão as outras músicas. E quando é long set... Vocês lembram na hora também? Daí quando é long set, tipo agora sexta passada, a gente abriu pro Vinivite, foi quase 3 horas e meia de set, foi tudo nada. Vinivite deu uma santa babada, né? Pra quem não sabe, a música super reconhecida. Como é que fala? Uma santa babada. Uma santa babada. Uma santa babada. Como é que é? Essa daí. Boca de lata, boca de Então, nesse caso, tipo, foi no feeling mesmo, porque a gente começou com 0 pessoas na pista e entregou com a casa cheia. Então, show. A gente gosta muito de fazer isso. E eu acho que isso, quanto mais você pode complementar, né? Você faz, é isso aí, cara. E também que você falou do warm-up, é importante as pessoas saberem, né, que o warm-up, por exemplo, às vezes a pessoa vê um cara tocando no warm-up e fala, não gostei, o cara não ficou tocando as músicas, não tocou música que eu conheço, música que eu gosto. Música morna. O warm-up você tem que preparar, só levantar a bola pro DJ principal da noite chutar, né? Como se estivesse acendendo fogo. Não é você que é a atração principal. E, cara, a gente se amarra em fazer warm-up, a gente curte muito, tem muita música boa pra fazer warm-up.
E é uma arte, cara, fazer um warm-up. Você tem que... Cara, é um negócio que você vai construindo, assim, ó. O negócio vai crescendo. E quando tá quase chegando lá, você dá uma voltadinha pra baixo pra entregar pro cara bombar mais, entendeu? Perfeito, eu acho Quando que chega a hora de gozar, pega o outro, cara. É isso. dá um sinal de coisa do áudio. Tem que ter outro termo, mas não deu. Mas, cara, muito legal. Eu acho que isso, inclusive, vocês conseguem adquirir muita maturidade, né, cara? Porque é aquela coisa, quanto mais repetição você faz pra alguma coisa, mais maturidade e experiência. É hora de voo, né, cara? Eu fui Exatamente. residente, ainda sou, né? Agora o Rose é residente, né? Mas a minha vida toda quase. Tipo, então, toda noite, das 10 até as 2 da manhã, eu fazia o warm-up. 10 vezes depois tocava depois também do cara. Então, eu adquiri uma bagagem na qual eu considero boa e agradeço essas oportunidades de ser dirigente, de fazer o warm-up, que é a melhor experiência que pode ter. Com certeza, eu também passei por essa experiência, né? Fiquei anos ali tocando de tudo, sério? igual o estilo, exatamente no antigo famoso Ministério Club aqui em Cascavel. E, cara, lá foi o meu berço, eu diria, né? Assim como foi a BL pra você, e o Renan já veio de outro mundo, né? E se jogou de cara, e hoje se dá super bem com isso, é uma loucura, né, cara? Essa vida... Hoje é o que eu mais amo de Mas ele tudo. passou por um perrengue também, de tocar tudo, fazer warm-up. A primeira vez que eu fui tocar eletrônico sozinho, primeira vez de todos, assim, o Stu, ele me mandou um pendrive e falou, cara, você vai tocar isso aqui, tá? Tá na Eu preparei pra você, Elias, só vai passar as músicas. Cara, só que quando eu cheguei no lugar, era um público que não queria ouvir aquilo lá. E eu, sem a minha experiência, sem experiência alguma de pista, né, como DJ, né, porque quando é banda, você tem um repertório montado ali, cara, não tem improviso, tipo, não tem, vamos tocar aquela lá, pesado, que a gente curte. Não, banda é ensaio, estudar junto e tal. Agora, quando eu tô com uma playlist montada e eu não consigo fazer diferente daquilo, daí é uma situação muito constrangedora. Aí estavam os caras na pista tudo frito, falando, taca não sei o que, nem lembro qual que era o termo que o cara usava. Mas é tipo o termo que os caras falam, tá com low aí. Naquela época o que é low? Tá ligado? Me explica! E eu, tipo, só fazendo aquilo lá que tava programado, mas isso não é o correto, né? Sim, o correto com é você certeza. ter a bagagem, mas era a primeira vez, né? A gente tem que passar, Tá né? fazendo aula ainda. Então, Era uma oportunidade. dá pra aceitar. né? Nossa, eu namorava uma menina nessa época e ela deu PTzão, assim, nossa. Quer falar o lembro. nome aí? Não, não precisa. Mas ó, vacilou aí. Se você tá vendo. Ela tem um apelido, é um Não, não. mais do Não vamos falar, selvagem. deixa eu pôr aqui o Cara, foi Catuaba. Selvagem Catuaba. Não. Vamos mudar de assunto, então. É, por que eu fui citar Estilo, isso? Renan. Mas é que foi muito traumatizante, né? Apesar de tudo isso ter acontecido, ainda teve um PT da namorada. Cara, não, mas nesse dia você só tinha um pendrive, né? Só. Não tinha outro pendrive. E geralmente, o que? Mas mesmo se eu tivesse, eu não sabia. Não, tinha o que mais tocar. música. tinha mais música no Eu acho pendrive. que era até meu pendrive. Tinha É, mas você acha que eu arsenal lá. conhecia? Eu Você não conhecia. não sabia. Você só foi comandado para tocar naquela Sim. noite. Mas a ideia, né, até o conceito básico, né, cara, até acho que esse assunto é legal pra gente poder encerrar esse papo, repassar pra galera que tem, cara, vontade de entrar no meio musical, que seja de banda, que seja de artista, produção artística, eventos, DJ, né, qual que é o básico, cara, atualmente, né, porque a gente contou essa história aqui na maior, na tranquilidade, né, cara, com uma experiência negativa para você, porque passou perrengue, mas de certa forma te gerou aprendizado, né? Então é os fracassos que levam ao sucesso, aquilo eu já tinha comentado. Mas o que um DJ, cara, na opinião de vocês, na crença de vocês, um cara que está entrando nesse mundo hoje, o que ele precisa ter de pré-requisito, cara? Né? Além de tocar bem, né? Além de ter essa percepção de pista, além de saber, reconhecer, o cara tá gostando ali, não tá gostando, vou trocar, vamos dar estilo. Obviamente que para cada padrão, para cada evento, para cada praça, eu diria, existe um trajeto, né? Um caminho, né? Então, às vezes, o Rosen tem consolidado um estilo específico, tem uma identidade. Então, às vezes o cara vai para assistir o Rosen, ele vai sabendo que só vai ser tocado aquele tipo de música, né? Não vai fugir dos padrões, né? Agora, a gente tem que relevar que, às vezes, tem aquele DJ Open Format também, né? Que eu diria que é o cara que acaba abrindo o leque de possibilidades e suprindo, entre aspas, todas as necessidades daquele público, né, cara?
Porque o que acontece mais hoje em dia, a gente precisa ser sincero, é essa questão de clubes e baladas e eventos com um estilo musical mais aberto, né? Dificilmente a gente vê um evento específico só de música eletrônica, né? 12 horas, 15 horas, 8 horas de festa só com música eletrônica. Mas na opinião de vocês, o que leva uma pessoa, né, a chegar nesse patamar, eu diria, nesse padrão de se tornar um profissional no meio musical? Quero falar. Cara, pra mim, eu vou falar como minha experiência. Como eu falei, eu não conhecia nada de música eletrônica, não frequentava festa. Então, pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi ir nas festas, conhecer o que tá rolando. Eu acho que cara, conhecimento, você ir na festa, estudar, saber diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que talento hoje em dia nem é tipo o essencial, a coisa mais importante. Mas sim você ter um cuidado, um carinho, pra saber o que tá acontecendo, o que é aquele estilo de música. Você gosta, a galera tá curtindo, vê a galera na pista. Então, tipo, é tudo analisar o ambiente. São várias coisas, cara. Fala isso, tipo. Você que me ensinou, cara. Eu vou pegar uma frase de um vídeo que eu assistia muito de um cara que eu era fã pra caralho quando eu comecei, e hoje é um dos meus melhores amigos, que é o Bruno Baruti. Ele falava num vídeo de uma festona que ele tocava no auge dele assim: estude. Estude, que tem como chegar lá. Então é isso aí, é desde você frequentar os eventos e analisar tudo, não só ficar dentro do quarto fazendo música. Isso aí, hoje em dia, funciona muito. Muitos artistas chegaram lá e tal, mas eu vejo que vários que chegaram lá estagnaram, porque se perderam em algum momento, não tem a noção, ou acharam que já era um deus e começa a cair. Então, além de frequentar, aprender a tocar, ir atrás das baladas locais, falando aí do meio da galera que quer seguir na música como DJ, vai nos barzinhos, toca em barzinho, pede pra abrir balada, você vai levar não pra caralho, isso aí é normal até. Tipo, posso contar uma história do não da BL que eu tive e onde cheguei depois. Então, estudar e ir atrás desse conhecimento, porque não fazer só música não adianta, você precisa de um network, você precisa conhecer o promoter da tua cidade. Às vezes você foi lá conhecer do empresário, do cara que estava tocando lá, daí você pode apresentar a música que você fez no seu quarto, e essas coisas vão te abrindo portas até você chegar aonde almeja, né? E se possível, né? Uma coisa que muitos acabam às vezes abandonando no meio do caminho, ou vê com dificuldade, eu não tenho grana para isso, não tenho grana para aquilo. Cara, para fazer, como você disse, Fernando disse, você precisa só de um computador simples que você consegue fazer. Mas você precisa trabalhar, precisa fazer dinheiro, como muitos têm trabalhos paralelos, meu conselho, né? É trabalhar em alguma coisa relacionada à música também, que vai ser muito mais saudável, como a gente conseguiu esse caminho fazendo trilhas sonoras, etc., trabalhando com festa, promovendo eventos. Então isso daí eu acho que nos motiva e é um combustível, tipo, apesar de ter que estar trabalhando às vezes fazendo uma coisa que você não gosta, mas é relacionada à música. Diferente de você ter que sair... Fazer igual o Cover Harris do supermercado. Né? Tipo, tem essa história aí também, então é um conselho. Se tiver a oportunidade, tenta abrir esse leque e fazer outras coisas relacionadas à música, ou à arte, ou publicidade, que também tem a ver, né? Fazer então, aquela coisa que tem ligação com a tua... Se você precisa levantar dinheiro para se manter enquanto não dá certo, né? A música, porque é um fator predominante até para os pais e tudo mais. Né? Com certeza. Mas os pré-requisitos que você falou, então, ó, estuda, vá pra festa, conhece pessoas, faça network, beba álcool, tenha um computador. Isso aí acho que não pode falar, né? Mas beba álcool? Mas é bom, cara, porque abre a mente na festa, etc. Escute tudo que é gênero, vê vídeo pra caralho, porque hoje em dia, pô, no YouTube tem tudo, você coloca lá, fulano de tal tocando aonde, vê como funciona a pista. E é isso. Cara, mas eu acho que podia complementar com um lado também que eu fazia muito antigamente. Inclusive, eu já vi várias vezes o estilo tocar também em Rose, e eu faço isso ainda hoje, né? Com outros artistas. Que é aquela ideia de você, cara, às vezes, se tiver a oportunidade de ficar do lado do cara observando o que ele tá fazendo, sim, sabe? Certeza, como é que ele vai... Pô, ser curioso, né? Ser curioso, exatamente. Se importa e... Perfeito. Eu sou fissurado até zoou, que eu vou para as festas grandes, cara, eu fico lá na House Mix olhando os caras mexendo. Isso aí... Isso é um problema que a gente tem. Eu tô tentando tirar isso um pouco de mim, assim, pra aproveitar. Mas, cara, a gente vai pra um lugar, a gente fica olhando pra luz, assim, ó, pro teto, ó.
A galera Deus olhando idiota. qual que é o problema deles. E a gente... Fala muito dos bastidores. Esses dias a gente foi numa festa, não sei lá onde que festa que era, em São Paulo, sei lá, daí o Lucas do nada, ele... 37 moves tem. Eu falei, caralho, mano, você contou os moves. Tipo... Fala marca, modelo, é porque a gente faz festa, a gente quer tentar trazer o que... É referência, isso é ser curioso e estudar, ó. Tudo tá no pré-requisito. Não que esteja errado, né, cara? Acho que esse é um ponto positivo dentro dos limites, né, tipo, cara? isso daí me ensinou muitas coisas, tipo assim, quando eu vou fazer, sei que mesa de som que é compatível, não sei o que, ver hardware, artista, tipo, entender de tudo um pouco, isso eu acho que é, Com certeza. assim, é fundamental e pode ter certeza que grandes artistas que hoje estão, onde estão, sabem tudo que acontece, desde o próprio Sub House Mafia, eles estão montando show, eles ficam junto com os caras, iluminador não, tá piscando assim, não é assim, tem que ser, a música como que é, tem que ser assim, assim, assado. Então E às vezes até, pô, a treliça tá errada, pô, tem que ser em V, não tem que ser reto e tal. É aquela coisa, né, cara, de análise comportamental e análise de pessoas e ambiente, né? Acho que isso é muito, muito válido. E, pô, pra gente encerrar esse bate-papo, que foi super engrandecedor, espero que possa ter agregado valor para vocês que estão nos assistindo, né, para conhecer um pouquinho mais a história dos meninos do Rosen. Recado final aí pra galera, para deixar eles motivados aí, pra pessoa que quer seguir carreira como músico, DJ, ou até o empreendedorismo, o cara que quer abrir uma empresa, sabe? Aquele gás que você pode dar e dizer pra pessoa, falar, vai lá, meu irmão, bota a mão na massa, faz acontecer, confia no teu potencial, talvez de início não seja fácil, como o Steel disse, você vai levar vários nãos, mas a vida é assim, cara, é muito mais sobre 10 nãos do que sobre 20 sims, né? Às vezes é 10 nãos para ganhar um sim, né? Porra, quantos eventos a gente já bateu na porta e falou, pô, vamos tocar, deixa eu apresentar meu projeto. Pô, não é legal aqui. assim, dia a dia. Exatamente, cara. Todo dia a gente leva do lugar. E acho que o empreendedor... Gravadora. Perfeito, cara. Além da música, envolve outras variáveis também, né, cara? Não é só sobre música isso daqui, né? Até porque um artista não vive só da música, né? Quem dirá a gente sentar no estúdio e ficar 24 horas com a bunda na cadeira na frente do Logic, do Ableton, no software ali fazendo... Porra, isso aí é meu sonho, né? Quem dirá eu consiga fazer isso, né, cara? Então, quando se trata dos bastidores, né, o que vocês veem no palco é muito diferente, né, cara? Às vezes a gente em quatro paredes acaba não demonstrando tudo isso a público, né? Então acho que por isso que essa conversa, esse diálogo é muito engrandecedor. Mas voltando ao gancho final... O que vocês poderiam deixar de recado final aí para motivar essa galera que quer também se tornar um artista, um músico ou empreender? Comece aí, Renan, com as tuas palavras. Cara, o jogo nunca para. Cara, você tem que dar teu sangue, cara. Por exemplo, que nem você tinha falado que trabalha e tal. Se você reservar 1 hora do seu dia para se dedicar naquilo que você ama, é melhor do que se não se dedicar a nada e ficar... Eu vejo muito amigos, cara, eu tenho muito amigo que é músico, que tem banda e que só fala que vai fazer e não faz. Cara, faz, tipo, eu vejo um monte de amigo que tá com 40 anos na cara e fala, vou fazer sucesso, mas ele não faz nada pra isso acontecer. Tipo, ele fica em casa lá se lamentando. Então, cara, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é tenha atitude, tome iniciativa, leve isso como um compromisso, leve isso como um trabalho. Se é realmente teu sonho, não para de lutar, que uma hora vai dar certo, cara. Perfeito. Até você conquistar, inclusive, né? Tem que continuar lá. Cara, inclusive, ó, uma grande amiga nossa, chamada Aline Rocha, que é uma das DJs... Aline Rocha. Uma das maiores DJs... Não conhece, grava o nome. Uma das maiores DJs de house do mundo, house disco do mundo. Ela é daqui do Brasil e agora ela tá muito renomada fora. E a gente tá muito amigo dela. E ela deu um conselho pra nós, que ela falou, cara, eu tava pra desistir, a família inteira incentivando e falando, cara, não vai dar certo, larga isso aí, já deu, tinha que dar, você já tá há anos nesse negócio. E aí, o da noite pro dia aconteceu pra ela, entendeu? Só que não é da noite pro dia, teve Exatamente. toda aquela trajetória. Então, às vezes é isso, cara, você tá muito perto de chegar no teu objetivo ali, mas é só não desistir que uma hora vai chegar. Às vezes é um degrau, uma escadinha, né, cara? Às vezes Exato. não, na maioria das vezes, né, cara? O fracasso, ele advém ali da desistência, né, propriamente, né? E, cara, saudades da Aline, inclusive, há muitos anos atrás, fizemos uma música em conjunto, né, com o meu parceiro Lelo também. Agora nem sabia.
terra lá, Há né? muito Morar tempo na atrás, cara, muito tempo atrás, isso há muitos anos, quando a Aline nem tinha esse estilo musical que ela pratica Aham. hoje, eu acho. Acho que antes ela tinha até outro nome dos projetos. Acho que ela mudou bastante a identidade visual, foi uma grande artista do mercado que tá numa crescente incrível, né, cara? Mirando Tá. horizontes A agenda internacionais, dela é né? internacional agora, Pô, daqui pra perfeito, frente, cara. até outubro aí. Uma baita inspiração pra gente também, né? Referência, inclusive. Saudades do Mika, né? Fala, Mika, Mika gay, tá? Tamo junto, Mika. Fala aí, tio, o que você daria de conselho? Acho que o Renan pegou todas as palavras aí, é isso aí. Se você realmente quer viver de música, gosta de, independente se é banda, DJ, open form, você tem que se dedicar ao máximo por dia para isso. Pode ser que alguns em 3 anos cheguem lá, pode ser que demore 10, 15, mas eu levo que uma hora vai chegar. Perfeito. Tipo, podem 15, 20, 30, vai chegar, não tem segredo. Vai chegar, se você faz certinho, estuda, se dedica, batalha, não é desonesto. Até para os desonestos, chega, por que não vai chegar para um cara que está se dedicando? Agora, igual a Ana falou, se o cara faz uma música a cada 1 ano, fica só reclamando, porque o cara chegou, não sei o que, e não se coça, daí não vai chegar mesmo. Agora o cara que tá ali, tipo, igual nós, não que a gente seja uma referência, mas a gente tá 24 horas por dia, 7 dias da semana, trabalhando com o que ama e seguindo. Às vezes não tá fazendo música, tocando, mas tá no Atento. mercado, Tá tá no no envolvimento. mercado, tá ou baixando música, enfim, não desiste, que uma hora vai chegar. É o que a gente Aquela coisa de persistência, né, cara? persistência, Tem a que gente persistir. acredita nisso e tem certeza nisso. O plano A é fazer o B dar certo e assim por diante. Por exemplo, um cara que quer ser jogador de tênis, ele tem que treinar 4 horas por dia pra Perfeito. ele conseguir Até ser mais. alguém, até mais. Então, é pra qualquer coisa. E eu vejo que a galera das artes, eles são muito relaxados, cara. Relaxado, digo, não de ser porco, mas de relaxado de não ter atitude com as coisas, com o seu trabalho, com a sua arte. Cara, a maioria da galera que eu conheço, Às vezes o cara que tá na zona de conforto e não gosta de partir pra zona de confronto, porque é lá que tem, né, sim, os Exatamente. fracassos, né, cara? E hoje em dia esse lance dos artistas é meio relaxado e tal, empresário nenhum, mercado nenhum, gravador nenhum mais quer aquele artista igual o Axl Rose lá, popstar que acorda às 6 da tarde, bêbado e tal. Acabou isso. Tipo, beleza, o cara é um gênio e tal, mas tem um que talvez não é tão gênio, mas de tanto estudar, É ele vai responsável. superar esse cara aí, entendeu? Perfeito. Então, tem tudo isso, tem que ser dedicado ao extremo, compromisso e que não tem erro. eu admito que eu demorei muito tempo pra ser uma pessoa mais amadurecida nesse aspecto, assim, que eu ainda tinha essa visão de rockstar. É que Essa essa própria rock Bonantinho. Rock, Eu ia falar do rock. o boa com E você tem que falar no livro dele. É basicamente isso que eu falei, que esse cara aí doidão do passado não tem mais espaço. E ele já produziu inúmeros desses, que foram ganhadores de Grammy, etc. Então, se um cara do mercado já fala isso, também é um conselho, ainda mais pro meio de DJ, que só ser gênio não adianta. Você é um produto, você tem que ser várias coisas. Cara, esses dias, inclusive, me deparei numa noite, né, em um evento com outros DJs, os caras tocando, fazendo uma coisa básica ali, tocando umas músicas em 128 kbps, cara. Eu fico puto com umas coisas, né? Desculpa o palavrão, mas é verdade, cara. Aquilo lá do PA, pra quem não sabe, não vai entender nada, mas fica horrível, meu irmão. É como se você estivesse comendo um abacaxi estragado. Aquilo lá tá podre, azedo, e você tá comendo, e tá gostando. E o público, ele, por mais que não entenda, ele entende um pouco a diferença, né? A gente que entende um pouco disso, né, de potência, som, né, cara? E a audição é uma coisa poderosa no ser humano, né? Então, porra, eu vou te falar aí, meu amigo, o mercado tem que amadurecer muito ainda, cara, na minha opinião. Acho que como em todos os meios, não só da música, sempre vai ter esses caras mais relaxados, sempre vai ter um médico que vai ser um médicozinho ali e tal, que só Que vai trabalhar virado de droga. Tipo assim, é que o Fernando falou, pra qualquer meio, você precisa estudar pra caramba. Eu lembro quando eu tava no terceirão, num colégio que era focado pra medicina, não que eu queria, só tava lá de gaiato mesmo. O cara falava assim, ó, se você quer isso aí, são poucos que passam do terceiro pra medicina. 11 horas por dia estudando por 3, 4 anos. Então, eu uso a medicina como exemplo, porque é o sonho de todo pai. Sim. Então, se você se dedicar 11 horas por dia dentro da música,
Talvez não em 3, 4 anos, mas uma hora vai chegar. O Guetta ficou famoso depois dos 40, MK depois dos 40. Calvin Harris, enfim. Calvin Harris foi um pouco antes, mas ele Trajetória estudou, tem também o lance dele ser um gênio, tem, mas só ser gênio, só ter sorte, só não sei o que, tem que ser tudo. Você tem que ser pouco gênio, ter sorte. Porque não adianta você ter a sorte e não estar preparado. Se está preparado, não ter sorte também não adianta. Não adianta ser um gênio e ficar dormindo o dia inteiro. Justo. Então Você tá fazendo um... Porque não adianta, beleza, vai chegar um empresário mais fudido, vamos te alavancar. Você tem música, o cara não tem música, ou não sabe se apresentar. Então tem que ser o combo de tudo. Você tem que estar preparado, tem que ter a música para hora que aparecer. A sorte do universo, que apesar que eu não acredito muito nessas coisas, mas tem que ter também. Acho que a sorte acompanha o trabalho, né, cara? Exato. O cara que trabalha ali... Só tive sorte. Tem uma frase do Tiger Woods, jogador de golfe. Só tive sorte a partir do momento que eu comecei a treinar 10 horas por dia. Então, é isso aí. Coisas que as pessoas nem veem, né? Mas, galera, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Foi muito gratificante receber vocês aqui no nosso estúdio. Espero que em breve a gente possa se reencontrar nos eventos, nas festas, no La Rosa. Cara, da vida, inclusive né? eu sugeri pra fazer uma segunda versão desse podcast daqui a um tempo, lógico, só que daí a gente vai ficar muito bêbado e só falar as presepadas da vida, sem falar de negócio sério. Fazer uma sexta-feira no sábado, aí fica bom. Pode ser. Perfeito, então. Muito obrigado. Barulho junto. Nossa senhora. Aí fica bom demais, hein? Mas a gente que agradece, para nós é um privilégio, é o nosso primeiro podcast, participando do Verdade, papo, a demais. gente sempre teve vontade Que disso. legal, cara. Parabéns pela iniciativa. E vamos E embora. pena que acabou. E sucesso pra vocês, gente. Muito sucesso. Tamo junto. Galera, obrigado por ter assistido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um curtir, compartilhar o joinha aqui embaixo. E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Obrigado, Renan. Obrigado pela presença, Valeu, meu irmão. Obrigado, Nós Steel. Até a agradecemos. próxima.